Bora. Boa noite, galera! Agora eu acho que vai, viu? A gente deu o grau aqui. E me desculpem, nos desculpem, né? Por esse transtorno aí. Detectamos o problema e já conseguimos detectar o problema. A galera do Instagram aí também desculpa. A galera que foi pro YouTube, volta pra cá agora, porque a gente vai conseguir transmitir aqui. Eu acredito. Né? Então, meu boa noite a vocês aí. A gente já tinha falado, então a gente vai dar prosseguimento aqui. Né? Então, quem quiser mandar pergunta para Belém, Belém vai responder aqui ao vivo as perguntas, certo? E a gente vai iniciar com o nosso Na Geral com os Leões de hoje, né? E aí eu vou falar com vocês sobre o Na Geral com os Leões hoje. Paulinho, dá uma olhada aí no enquadramento, nas coisas aí, se tá tudo ok. Na Geral com os Leões é exportando. Você acha que o time do esporte está pronto para jogar o Pernambucano? Ou precisa de contratação, né? Precisa de contratação, sim ou não, beleza? Vocês vão respondendo aí, já compartilha essa live, tá certo? Deixa a gente aí voltar já no circuito novamente aí, beleza? E mais uma vez, nossas sinceras desculpas e pelo esporte tudo, né? Então a gente vai dando prosseguimento aqui. Edmar, queria que você falasse um pouquinho aí das suas férias. Brincadeira. Fala das férias, não é brincadeira. Vamos falar do esporte agora, do esporte. Edmar, qual é o primeiro item da pauta? Vamos lá. O primeiro item da pauta é o trabalho que a equipe base a gente está fazendo, principalmente com esse destaque importante que está acontecendo lá em São Paulo, que é, acho que, a principal competição a nível de categorias abaixo de 23 anos, que é a Taça São Paulo. O Sport conseguiu a classificação antecipada com 2 belas vitórias. Golaço ontem, né? O primeiro gol. Exatamente. Foi um golaço, parecia o Barcelona jogando. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que abrir o programa, porque é a primeira competição que o Sport está jogando esse ano. Né? O profissional vai abrir a temporada, mas o Sport já está em campo e está oficialmente no Taça São Paulo. É onde a gente mostra o trabalho nosso, né, que está sendo feito nas categorias de base. Os meninos do Sub-15 já estão sendo aproveitados nessa competição. O Sub-17 está jogando lá. É uma temporada que alguns meninos de 2 anos aí estão encerrando, não irão mais jogar ano que vem. Então, principalmente o João Eric não vai jogar mais na Taça São Paulo. E é o capitão, junto com o zagueiro Chico Alves. Chico Alves é como ele é chamado pelos meninos lá. Né? O Chico Alves é o nosso grande zagueiro. Então são os dois que estão liderando esse grupo nessa Taça São Paulo. Uma equipe que ainda não levou gol. Né? Levou um ontem. 2-1. Né? Mas assim. Tava ganhando 2-0, teve um pênalti lá que eu vi. Pois é, um lance lá meio discutível. Sem querer, tá? Quase. Pois é. Mas uma grande competição. Acho que o Sport nunca começou tão tranquila uma Taça São Paulo, né? Se mostrando como o melhor time do grupo. Vai decidir agora contra, acho que a equipe da casa, que ele joga agora. Acho que o último jogo do Sport é contra a equipe que está sediando o grupo dele, né? Para a gente saber se pega ou não o grandioso aí, a temível base do Corinthians, que não vem fazendo assim, não vem com todo esse esplendor de outras épocas na Taça São Paulo. Né? Que as imprensas sulistas vêm dizendo que o Corinthians já é o campeão da Taça São Paulo. Então, vamos com calma. Né? Um grupo de garotos, não um grupo profissional. Ainda tem muito jogo, né? Pra rolar. Beleza. Belém, o que é que tu acha aí dessa estrutura da base aí que o Sport vem montando para disputar essa copinha? Eu sempre fui um cara muito favorável ao investimento na base. Desde a época que eu fazia parte junto com o futebol na década de 90, na época de Ivan Décio, Pedro Lacerda, Fred, o pessoal sempre se olhou muito para a base, que na realidade é o celeiro do nosso maior patrimônio, que é criar jogadores para poder vender. O Sport nas últimas copinhas tem se dado bem. O ano passado o Sport teve uma participação muito boa na copinha. Eu até estranhei o não aproveitamento de muitos jogadores. Tá? Isso é uma questão do treinador, não posso envolver isso. Mas eu acho que o Sport é um celeiro de craques. Eu acho que a gente tem que olhar mais para a base, dentro eu acho engraçado, sabe, que todo projeto candidato a presidente do Sport, na eleição, todo mundo fala na base. Porque a base, mas de fato, na hora que o negócio começa a moer, a gente não vê essa coisa de fato acontecer. Eu acho que a base tem que ser melhor olhada, tá certo? E a gente vai investir mais para saber esses valores do futuro, esses grandes craques. Jogadores, quem são, onde estão, como estão. Eu acho que uma grande oportunidade é o Pernambucano, né, Belém? Veja só, o ano passado, na época do processo eleitoral, na eleição última anterior, o presidente tinha dito que ia entrar no Campeonato Pernambucano com o time sub-23, certo?
Contratualmente isso não é permitido, porque a Rede Globo exige que o time jogue no Campeonato Pernambucano. É bom, gente, pessoal, essas informações que eu estou dando para vocês, é bom porque a gente vê muita discussão no bar. Ah, vou botar o time de 15. Existem contratos, e contratos são feitos para ser cumpridos. E hoje a verdade vai ser dita. Não, né, eu quero explicar a vocês, porque às vezes eu tenho uma posição, o pessoal às vezes escolhe na minha posição. Não, claro, olha só, claro. não pode jogar Campeonato Pernambucano com um time de sub-23. Por quê? O contrato com as emissoras de televisão, que o Sport vende, obriga ao time principal fazer parte da competição. Lógico, que o time principal são aqueles 25, 36 jogadores que fazem parte do time. Sim. Podendo que seu time principal seja todo ele oriundo da base. Sim. Desde que ele seja inscrito, desde que ele esteja inscrito como time principal. Então, ano passado ele jogou uma partida com o time de sub-23, que foi contra o Salgueiro aqui na Ilha do Retiro, e que empatamos de 2-2. Eu acho que foi até uma situação, porque nós jogamos domingo E no outro dia. E na segunda-feira, Veja só, não existia. veja só, eu acho que ninguém é imprudente de pegar dentro da situação. Hoje vou colocar um time menos, né? Exatamente. Amanhã mais. Enfim, sem querer falar do nosso adversário local, o Náutico vai jogar 6 partidas agora num período de 15 dias. Entre eles um clássico contra o Sport. Sim, aí é lapada, né? Já sabe que é uma lapada garantida. Mas veja só, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu acho que o pernambucano, você começou dizendo a primeira pauta, que seu time está preparado. Posso emendar? Já Pode, claro. Veja só, eu acho que o Sport tem time para ser campeão pernambucano invicto. Esse time que está aqui, sem chegar mais ninguém. Eu não posso competir com o time do Náutico Santa Cruz, porque eu não estou criticando eles, mas time que foram formados agora. O time quando eu cheguei para um amigo meu, torcedor de um time, esse cara é 5 jogadores, o cara Jogador de um time não, diga, pode dizer. Torcedor de que time? Não, torcedor, não gosto de falar que eu fico me consolando. Mas veja só. Com a sarna, não, mas vamos falar sério. Vamos lá. Eu tenho certeza que 80% da torcida do Náutico não escala 10 jogadores do time dele, do Santa Cruz também não. Mas Tá certo? Aí eu já escalei o time do Sport. Veja só. Magrão, Raul Prata, Ronaldo, Duval e Sander. Aí Pedro, Anselmo. Aí vai Thomas e Marlone. E no ataque tem Rogério André. Me diga uma coisa. Só digo que não se treinou, me diga uma coisa, sinceramente. Me diga hoje, no Nordeste, um time melhor do que esse. Se encaixar. No Nordeste, estou falando pernambucano não, porque o pessoal fala muito do Jair, do Vitória, esses times estão mortos, tá certo? Estou contratando um jogador que foi do Sport para saber se dá certo nele. Entendeu? O que eu estou dizendo é assim, a gente, lógico, tem que. A torcida do Sport tem uma mania de invejar o Bahia. Veja só, eu não sei nem onde é que fica. Veja só, eu não sei não. Eu estou sendo sincero com vocês. Eu acho o seguinte, vamos ser realistas, tá certo? O Náutico hoje tem a folha de um jogador. O preço da folha do Náutico é o preço de um jogador do Sport. André é mais caro. André é mais caro do que o Náutico. Certo? Aí você diz, por que nós vamos contratar? Se coloque na situação do gestor modo, presidente do clube. Você teria uma folha hoje de 4 milhões para jogar 3 meses no Pernambucano? É complicado. Veja só, é prudente isso? Não é prudente. Eu estava conversando essa semana com o pessoal, fez, porque no contrato eu digo, mas quando se fala em contratar um jogador, o presidente está preocupado em como pagar. Com certeza. A gente fez 2 grandes negócios, não sei se definitivamente foi concluído, mas a contratação de Diego Souza foi um bom negócio. Sensacional. Porque nenhum jogador, faltando 6 meses para terminar o contrato, 8 meses para terminar o contrato, a gente pegou 14 milhões, mas foi 10 livros para o esporte, fora o que devia Diego Souza, uma grande transação, a 12ª maior transação interna dentro do futebol brasileiro. Certo? O Sport precisando de caixa para fechar a conta do ano passado. A conta do ano passado, que foi mal feita. Sim. E no fim ficou um rombo. Que a gente esperava vender 2 jogadores para ter 25 milhões de receita para poder fechar o caixa. E no fim tínhamos que abrir 4 ou 5 partidas para a torcida estar de graça. Que foi as partidas finais do sócio de graça. Gente, você se lembra da última vez que eu estive aqui conversando com os meninos? Eu disse, olha, bota uma coisa na cabeça de vocês. Futebol é dinheiro. Só se faz com muito dinheiro. Tá certo? Você tem uma ideia, só se faz com muito dinheiro. Eu acho que o Pernambucano, o Sport, está muito bem servido. Principalmente, eu confio muito no treinador. Tem que ser isso aí, né? Eu quero saber o seguinte, esse time que está começando o Pernambucano agora, veja a pergunta que eu vou fazer para vocês, não me leve a mal a pergunta, porque uma coisa é o emocional, outra coisa é o racional. Claro. Esse time que está começando o Campeonato Brasileiro agora, é pior, Pernambucano agora, é pior, é melhor ou é igual o time que foi campeão da Copa do Brasil de 2008? Acho que é melhor. É melhor. Se você analisar o nosso time, qual era a diferença? O time pegou liga, o time encaixou. Exatamente. Nós tínhamos um treinador que fez o time jogar futebol. E ele tá aí, né? E quando o time empatou no primeiro jogo com o Imperatriz lá, a turma já ficou criticando. Foi. Mas ele estava começando. Exatamente, estava começando, como está agora. Então vamos lá. Tu entendeu? Ou a gente dá o crédito que Nelsinho merece, já mostrou que ele pode, tá? Que se tira leite de pedra.
Tá? Porque a gente tem hoje, Raul Prata né, é bom lateral, o Sandro é bom lateral. Quem era o lateral direito naquela época? Eu nem me lembro. Quem era o lateral esquerdo? Dutra. Quem era a cabeça de área? Daniel Paulista. Daniel Paulista. Hamilton não tá, era São Goiano e Daniel Paulista. Tu sabe quem era o ataque do Sport naquela época? A gente jogava com Bala, Newton, velho. Né? Tinha Roger Machado, Newton. tinha Roger. Não, e tinha aquele menino que veio do Júnior, como era o nome dele? Tinha um cabeção grande, como era o nome dele? Caramba. Pô, rapaz, depois foi jogar. Que tinha o cabelo. Cássio. Cássio. Cássio era o mesmo. Vê só o time. Hoje a gente tem Marlone, André, que é centroavante, joga em qualquer time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que foi o maior jogador do esporte do ano passado, gente. A nível de média, de tudo, jogador que se desloca, que tem um nível diferenciado. A gente tem um Anselmo, a gente tem um Sander que se mostrou um jogador muito... Outra coisa, o time de Nelsinho, gente, é um time que joga com muita correria, muita velocidade. É diferente, tá entendendo? Então você vê o Marlone, que é um cara que faz aquela diagonal bem feita. Você vê dá uma nova opção pro Thomas, que eu esperava realmente mais dele depois daquele jogo do Flamengo do ano passado. Ou seja, eu acredito no time do esporte. E acredito principalmente que o treinador é Nelsinho, porque se fosse outros treinadores, talvez eu não tivesse tão confiante como eu estou aqui agora falando para vocês. Vamos deixar um pouquinho de polêmica para mais tarde, Belém, porque senão a gente... Não? Então, vou fazer o desafio aqui. Paulinho, semana passada foi um espetáculo. A gente bateu 150 compartilhamentos. E essa semana eu não aceito menos que 200 não. Então vamos aproveitar que o Belém está aqui. Compartilha esse vídeo aí, porque ele vai ficar realmente lisonjeado, né, Belém? Chegar em 200 compartilhamentos pra gente continuar esse bate-papo aqui. Belém tem muita coisa pra falar. Mas e Belém, muita pergunta pra responder. Compartilhar pro Belém, que é da casa, eu compartilharia pro Edmar, que nunca vem aqui, né? Pra aí, bicho. O ano começa Puxando agora. o teu tapete. Isso é cobrança. Então, galera, 200 compartilhamentos. Para um pouquinho agora, vai lá e compartilha uma vez. Se cada um compartilhar uma vez, a gente já estoura. Se compartilhar 2 vezes, pronto, pipocou. Então, conto com vocês aí pra gente fazer esse compartilhamento. Semana passada, Edmar, tava 30 e poucos compartilhamentos. Foi, Paulinho, disse, será que a gente chega em 100? Quando eu pisquei, abri o olho, não, 80 e poucos compartilhamentos. Então, a galera realmente chegou junto e vocês são fera demais, beleza? Edmar, vamos ver com o pessoal, já tem alguma pergunta pra Belém aí na arquibancada, Paulinho? Rubão, E teve o post lá que a gente botou no Instagram, botou no História, botou também no Facebook. Sim, o pessoal tem muita pergunta pra Belém aí. Vai, homem, fala a pergunta. Pronto, Belém, a gente fez uma postagem no nosso Facebook e aí a gente divulgou sua presença e encheu de perguntas lá e a gente selecionou algumas pra você. Né? Selecionou algumas, Belém. Tudo bem, estou aqui. Eis-me aqui. O Augusto César Morim, ele perguntou, Belém, é possível trabalhar Foi da com onde esse? De qual mídia? Facebook. Facebook, né? Belém, é possível trabalhar com transparência cristalina ou tem que borrar a vitrine? Eita, pesado isso Gostei, aí. borrar a vitrine. Veja só, eu acho o seguinte, em todo e qualquer segmento empresarial, há informações que podem e devem ser colocadas em público. E há Tem informações outras que que não não, né? devem, Com estratégicas certeza. do clube. Eu sou contra, por exemplo, você sabe que o contrato do esporte com a Adidas tem uma cláusula que impede o esporte de dizer quantas camisas foi vendida. É mesmo, não Se sabia. está Olha aí, certo ou informação errado, importante. tá? Tá no contrato, aceitou, assinou, né? Aceitou, assinou. Por quê? Porque não interessa. Eu faço um contrato para prestar serviço com você. Tá certo? Se vocês verem, eu prefiro que é uma cláusula de confidencialidade. Eu tenho uma empresa, presto consultoria, existem alguns clientes que exigem cláusula de confidencialidade. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu fechei um contrato com a empresa tal e que ganhei tanto, porque senão eu estou quebrando a cláusula. Agora, veja só, gente, vamos lá. O mundo do futebol é um mundo muito complexo, é um mundo muito prostituído, vamos dizer assim. Tá? Então, por exemplo, se você está dizendo quanto o jogador ganha, quanto é quebra de contrato, quanto é a multa, vai dizer na internet. Não por dá. exemplo, Toda vez que for... por exemplo, você vai para a internet, eu vou dizer que fulaninho ganha 20 mil, fulaninho ganha 200 no time. Eu acho que não é nem interessante que o próprio plantel saiba disso. Outra coisa, eu acho que a Associação do Esporte, a gente sofre de um problema de ansiedade constante, anual, final de ano, início do ano seguinte, crônica. Tá certo? Todo mundo está contratando e o esporte não contrata. Veja só, sabe o que seria meu sonho? Meu sonho era virar uma temporada para outra sem precisar contratar ninguém. jogador. Exatamente. Porque se o Ceará contratou 13 jogadores, ou seja, ele não tem time para começar a tá certo? O Atlético Paranaense contratou 2 jogadores. O Chapecoense contratou 1 jogador. O Sport já está com o 3º ou 4º jogador contratado aí. Chegou mais um hoje no lateral que era do Avaí, se não está na memória. Mas veja só, não, você está contratando peças pontuais. Tá certo? Agora vamos lá. Transparência. Eu acho que tem que ter transparência. Agora, logicamente, com suas devidas limitações. Certo?
Porque, por exemplo, o Sport fechou um contrato. Como foi esse contrato? O Sport vai receber 10 milhões de Diego Souza. Esse dinheiro vai entrar como? Vai entrar em dinheiro? Não vai entrar em dinheiro? Tem questionamento que o pessoal faz, que eu acho que é muito espelhado em algumas declarações de imprensa. Imprensa total. Então você pega o que a imprensa está cobrando, porque a imprensa é a que está sentindo mais essa não transparência que eles estão falando. O esporte não é Talvez transparente. não seja nenhuma não transparência. Isso seja... é o mote da notícia. Exato. E tu entendeu como é? Isso é o mote da notícia. Não quer dizer que não haja... Eles estão inventando essa notícia Exatamente. para poder dizer que o esporte não está polemizar. Porque E aí a torcida que escuta isso, que vê todo o jornal, santo dia, a imprensa não vê esse programa não, né? Não. Meus amigos da imprensa não ficam chateados. a turma que comigo, não. escuta isso todo dia vai incorporando isso Qual como foi se a fosse notícia que seu. saiu do Náutico hoje e ontem? O Náutico empatou com o time ontem, que o cara bateu uma falta e a bola caiu fora do estádio 3 km. Certo? Vende. Me cabe uma coisa. Notícia do fala bem do Náutico ou mal. Vende. Não vende. E é isso mesmo. Se você pegar, o Náutico jogou ontem. Veja, o Náutico jogou ontem uma vaga para uma série para a Copa do Nordeste. A semana passada, o fim de semana, Ninguém não falou se fala nisso. Não se fala Só nisso. falou de Diego Souza que não se apresentou domingo, 10 horas da manhã. De terça-feira passada para hoje, Foi mesmo. o que só se fala é Richard apareceu, André apareceu, É verdade. Diego Souza apareceu. Por que não? Cadê o presidente? Não, outra Por que coisa, não fala? outra coisa. Falta de transparência. Como é que pode? O cara tira 30 dias de férias e depois que começa a trabalhar, o cara vai fazer uma cirurgia. O médico não tinha agenda. São tipo de coisas, sabe, gente? Que eu acho que a torcida do esporte também, às vezes, pega uma notícia que não é verdadeira e começa a repercutir É ela. complicado, e a gente batalha tanto contra Eu isso aqui. concordo, e né? vocês veem, muitas vezes eu estou no grupo, aí a turma, não, que você é um cara ponderado. Não é que você seja um cara ponderado. Disseram quem disse. Quem exatamente. falou? Foi o Tem que repórter se fulano de tal. questionar. Esse repórter é um cara que tem credibilidade Tem pra que gente se dizer. questionar. Ó, vou dizer uma coisa a você, eu não sou muito de elogiar, falar do outro time não, mas hoje colocaram uma matéria de um cara do Flamengo criticando a torcida do esporte. Eu fiz o perfil do cara. O cara tava reclamando, sabe o quê? Que a torcida, que a imprensa do Rio só vai falar mal do Flamengo, que a torcida do Rio de Janeiro só faz não sei o quê. Aí eu olhei pro cara e vi as mesmas queixas que a gente tem. Ou seja, aí vem cá, tu acha que vende mídia no Rio de Janeiro falar do Botafogo? Ou falar do Flamengo, que é mais da metade da torcida? Então, gente, isso faz parte do esporte. Agora, não quer dizer que o clube não tem uma transparência. Se o presidente fez uma campanha dizendo que ia haver um portal de transparência, eu acho que tem que haver transparência. Tem que haver. Talvez ele peque, não estou acusando de ser pecador, talvez ele peque por não ter um canal de comunicação com a torcida e não ter diariamente, um minuto do presidente, diariamente. Eu sugeri na minha candidatura, não é minha não, gente, porque é o seguinte, a candidatura não é de Belém, a candidatura é de um grupo que pensa tal como eu penso, que eu já falei para esse grupo 10 vezes que se eles quiserem entrar comigo, a gente entra. Ou eu na frente, ou outro na frente, mas para implantar aquela ideia. Porque ninguém vai. Um presidente do clube, nem o presidente do Brasil, consegue fazer nada sozinho no clube. O presidente do esporte tem mais poder do que o presidente da República, proporcionalmente falando. Guardar suas proporções. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos botar isso em prática? Vamos. Um minuto, vamos ter transparência? Vamos. Mas tem que ter um limite. As contas do clube têm que ser abertas. Tá certo? Eu me lembro muito bem que em dezembro ou novembro de 2016, houve uma reunião do Conselho para apresentar o planejamento do esporte para 2017, o orçamento. O orçamento do esporte para 2017 era 86 milhões. Aí chega agora no final do ano, diz que o clube faturou 130. Eu digo, esses 44 vieram de onde? Porque 44 milhões não cai do céu. É metade do orçamento que tinha sido Metade, planejado. 50% a mais. Aí disseram, não, o esporte gastou 130, mas só faturou 111. Aí, o que eu acho que deveria acontecer? O esporte deveria ter um porta-voz. No caso, o Alexandre Faria, que falando do futebol. No caso da parte administrativa, um porta-voz dizendo as contas do esporte vão ser apresentadas, isso. Não precisa dizer assim que eu gastei 10 reais com um cafezinho e o esporte pagou a passagem do cara que veio e não assinou o contrato. Que fez né? O que eu estou dizendo é o seguinte, a transparência tem que existir. Tá certo? Eu acho que o esporte peca por uma falha na comunicação. Uma falha que a torcida do esporte ela é muito carente. A torcida do esporte ela quer notícia, ela quer ser. O presidente tem que estar com o cara. A torcida do esporte precisa disso. E depois que o esporte foi para o CT, o esporte ficou longe, o time ficou longe da torcida. A torcida do esporte está carente. E eu acho que o presidente tem que ter essa capacidade de perceber isso e de resolver esse problema. Sanar, né? Teve até uma pergunta aí, não foi, Paulinho? Não sei se tu conseguiu pegar de Jorge Rafael, nosso querido participante aqui da bancada, falando sobre Alexandre Farias. Conseguiu pegar, Paulinho? Peguei. Ele perguntou, Belém, Alexandre Farias, é problema ou solução? Eu não vivo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Logicamente, eu posso ter mais amizades e mais informações. A minha situação dentro do Esporte Clube do Recife hoje é igual à sua. Eu sou sócio e torcedor do clube. Eu não faço parte do Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Recife. Eu não vivo o dia a dia do clube.
Eu recebo informações de tudo que é esquerda e direita, gente que fala bem dele, gente que fala mal dele. Agora, no final do ano, apareceu que ele teve problema no Atlético Mineiro, que ele teve problema não sei onde, não sei onde, não sei onde. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é mentira? Eu não posso medir. Eu não posso dizer que Alexandre Farias... Eu acho o seguinte, que quando o Sport estava com o Pandolfo, o Sport teve resultados mais consistentes. Depois ele saiu do clube sob a alegação que o Bahia tinha oferecido um valor que o Sport não aceitou em pagar. Depois trouxe Alexandre Farias do Remo. Acho que foi Paysandu. Acho que nesse entremesa veio usando nota. Nesse mesmo veio Zanota, que era o famoso estagiário, que a torcida do Sport chamava de topo de estagiário. E foi para onde Zanota depois do Foi pro Grêmio e o Grêmio está onde? Vice-campeão mundial. Então, gente, veja só, quem é bom e quem é ruim. Eu não tenho capacidade não tem como a gente Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai qualificar ou julgar alguém, da gente ver o seguinte, fulano de tal encaixa nesse modelo do clube, a diretoria é democrática, a diretoria vive no sistema ditatorial, o dirigente de futebol é um cara agrupador, é um cara que tem um canal muito bom com o empresário. Por que eu vou colocar você para trabalhar comigo? Porque esse cara conhece os melhores empresários do Brasil, ou seja, ele vai trazer André pelo preço mais barato. Porque futebol tem isso também. Então, assim, analisando friamente, a campanha do Sport ano passado não foi tão catastrófica, foi boa a campanha, porque o problema foi que nós sofremos muito no final. Mas ficar na Série A é uma coisa que só 16 clubes no Brasil conseguiram. O Internacional, com folha de 12 milhões de reais e 160 milhões de reais na segunda divisão, não conseguiu ser campeão em cima do América, perdeu o título de campeão, porque o Internacional era para ter sido campeão da Série B, com os pés na costa, trouxe o treinador, trouxe o jogador, trouxe o Camilo, trouxe o Leandro Damião, demitiu o treinador, faltando 4 rodadas para acabar o time já classificado, ou seja, vocês vejam que futebol é uma coisa muito complexa. Então o que acontece? Qual é o erro? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, a gente tem que escolher as peças-chave. Eu acho que Nelson é um cara que a gente tem um voto de confiança muito grande. Eu só estou preocupado um pouco com o departamento de futebol do clube, e o presidente não tem como assumir essas duas posições, ser presidente do clube e ser vice-presidente de futebol. Não tem. Tá certo? Até porque ele tem uma atividade profissional que é muito grande, que é ser advogado, história de advocacia. Então, assim, eu me preocupo às vezes com a construção global, macro. O futebol do esporte hoje, na mão do Nelsinho, eu acredito que esteja em boas mãos. Ô Belém, eu vou uma pergunta minha agora, né? Eu queria que você esclarecesse, que talvez seja a dúvida de mais outras pessoas. Surgiu alguma oportunidade para você na gestão de Arnaldo Barros dentro do esporte, em relação a trabalhar com alguma coisa, você negou? Não, assim? não houve isso. Não houve isso? Não, eu recebi um telefonema quando houve a mudança no futebol, perguntando a mim, alguns amigos, se eu tinha sido chamado, não. Eu acho que me dou muito bem com o Arnaldo Barros. Sim. Respeito, ele é um cara, uma pessoa muito educada, muito solícito, muito cortês. Acho que ele não me chamaria para trabalhar com ele, até porque eu me coloco numa posição de modelo de gestão diferente da gestão dele. Estaria disponível a trabalhar com o clube desde que tivesse autonomia para fazer aquilo que eu acho que implantar o que você incompatível. Me diz uma coisa, Belém. Tu acha que essa incompatibilidade que tu fala aí hoje, isso está limitando, né, ou está deixando bem clara essa limitação de ação do Alexandre Farias? Rapaz, Alexandre Farias, veja só, ele é funcionário do clube. A gente tem que analisar que Alexandre Farias é funcionário e que Gustavo Dubé era vice-presidente de futebol e vice-presidente do conselho. Me diga uma coisa, quem manda mais no clube? Alexandre Farias, ele tem. Se o Gustavo Dubé criar um cronograma de trabalho, dá para Alexandre Farias executar. A gente quer. É porque ele é o cara que dá a cara a tapa ali, querendo ou não, né? A gente quer que o cara seja um mágico. Outra coisa que eu não aceito muito hoje, é essa falta de profissionalismo. Eu acho que a gente tem que ter profissionalismo em todas as áreas do clube. A gente não tem, o esporte não tem o CEO. O esporte não é um time hoje que é um modelo de gestão. O CEO do esporte não é executivo. Não é verdade? Por que no futebol, torcida do esporte, por que no futebol a gente bota romancista para tomar conta do futebol do esporte? É verdade. Eu não acho que tem. Belém, mas você tem um grupo. Eu tenho hoje um grupo, uma equipe. Eu tenho hoje 4 ou 5 pessoas no meu grupo. São pessoas que entendem de futebol, estudam futebol, apesar de ter outra profissão. Tá certo? Se o dia ou se amanhã for presidente de esporte, eu vou trazer até, né? Convidei um para vir aqui hoje, ele não pôde por atividades profissionais, quero que vocês conversem com ele. Tá certo? Eu tenho um grupo que entende. Agora eu vou botar tudo que é meu amigo. Eu vou botar tu porque esse cara é um bonito, doente, vai para todo jogo, eu botei ele para serviço. Para estar o quê? Dentro do clube, fazendo o quê no clube? Tem que ter um time de 5 caras que, ó, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, você vai cuidar disso. E todo mundo tem que prestar resultado. Me diga uma coisa, tu vai largar teu emprego, teu trabalho todo dia para trazer no Esporte Clube do Recife? Acabou-se. O diretor, eu acho que vocês vão ficar, eu acho até que o presidente do clube tem que ser um cargo remunerado pelo clube, porque ele tem contas a prestar para uma sociedade. Se ele vai ganhar R$1.000, ou R$100.000, ou R$50, ou um valor simbólico, é outra história.
Eu quero saber se dedicar inteiramente, né? Tu tem que se dedicar inteiramente. Não se dá para fazer futebol hoje chegando no clube de 5 horas da tarde, passando meia hora e ir embora. Verdade. Rapaz, o Sport é uma empresa que fatura 100 milhões por mês, eu digo todo dia isso. Tu acha que isso é... Vamos lá, a gente precisa repensar, independentemente de como os outros times do Brasil gerem futebol, gerem o clube de uma forma geral, certo? Porque eu acho que hoje a gente tem que olhar para o esporte não é só para o futebol, certo? A gente tem que olhar para o esporte de uma forma ampla, porque o esporte hoje representa tênis de mesa, o esporte representa futsal, futebol de campo, judô, taekwondo, hóquei, handebol. Mas eu ouvi do hóquei do esporte, tem que falar do hóquei. Entendeu? Então, assim, quando a gente coloca um diretor executivo para controlar o futebol, né? Eu acho que a gente devia ter um diretor executivo para estar à frente dos esportes amadores, né? Dos esportes paralímpicos, né? Tem que ter uma empresa contratada, por exemplo, para fazer uma auditoria no esporte de 3 em 3 meses. Lógico. Um anual, por exemplo. Estou dando um período que é o que Auditor normalmente, externo. onde tu motor externo, né? Mas o que não pode, eu concordo com você, é o presidente do clube, torcedor do clube, tá, por exemplo, assumindo um cargo de diretoria como vice-diretor de futebol. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Tá acumulando carro. Pense comigo agora aqui. Tá. Pense, tá com o mano, ele é vice-presidente de futebol e ele é presidente do executivo. O vice-presidente de futebol É o presidente do executivo. Vamos lá, pense comigo. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então veja só, o que é que eu mais bati na campanha? Vocês veem nas minhas discussões no grupo. O esporte não tem planejamento. Planejamento não é nós chegarmos Esse aqui é o ponto. e dissermos o seguinte: olha, Paulinho, terça-feira vai fazer o programa, se você vai ser no YouTube, isso e isso. Vai chegar aqui, foi que houve, rapaz, a internet tá ruim. Eu digo, vem cá, no planejamento tem que dizer, tu, às 5 horas da tarde, vai entrar, se a internet estiver ruim, tu já vai criar um plano B, tu já vai ligar para a Vivo, tu já vai criar para outro. Então, e outra coisa, planejamento. Foi discutido e debatido na época da campanha, que isso era uma das cláusulas, dos tópicos do projeto, do Esporte Gigante, que também era de outros grupos, que não era só do Esporte Gigante. Que o esporte tinha que apresentar um padrão de futebol, desde o sub-15 até o profissional. E que o padrão era aquele, taticamente, o treinador que chegasse teria que se adaptar àquela cultura, aquele perfil, como é o Barcelona, desde 1910, desde aquele argentino que foi treinador do Barcelona em 60, ou foi na década de 50. E o seguinte, por isso que o Barcelona contrata treinador porque é fulano, é Beltrano, contrata o treinador que vai conseguir implantar o padrão de futebol que ele implanta. Então, o jogador do junior já sabe que vai entrar em campo, vai jogar daquele jeito, papapá. Na época da eleição, não, porque nós já temos um padrão definido, todo mundo já tinha tudo resolvido. Me diz uma coisa, aí tu contrata, começa com o Daniel Paulista, jogador que joga na retranca, aí tu traz Ney Franco, que tem um padrão completamente diferente, aí depois Ney Franco der errado, não vão trazer Luxemburgo, que é um cara que joga com os caras, dois armadores que gostam de pegar, o time todo marca, o time todo volta. Aí depois tu termina o campeonato voltando para Daniel Paulista, que bota a bunda na parede para poder não conseguir fazer. Aí você chega para mim, aí diz que tem um planejamento. Não tem. Esse é o grande problema do esporte, na minha visão. Agora, Belém, não deu tempo, é o primeiro ano que a gente assumiu, não dava tempo de fazer o planejamento. Beleza. Aí começa agora 2018. Beleza, falou o planejamento, vamos trazer Nelsinho. Senta com o Nelsinho e planeja. Beleza. Mas a gente não tem nem vice-presidente de futebol. Outra coisa, a chapa estava lá montada. Homero como presidente do conselho, como cabo eleitoral de Arnaldo, tá entendendo? Quando chega no final do ano, está o presidente do conselho entrando em rota de colisão com o presidente do executivo. Isso não é bom para o esporte. Eu trabalho para o esporte, se quiser, sem precisar de cargo, sem precisar de nada. Eu não iria para ajudar Arnaldo, e não vou falar que ajudo, porque se tem um cara que fez videozinho, que botou no grupozinho do WhatsApp. Pessoal, já comprei meu ingresso, estamos aqui, vamos dar esse voto de confiança. Eu fiz mais vídeo, Paulinho sabe disso, eu fiz mais vídeo do que o clube. É mentira minha? Não. Se tem um cara chamando o pessoal, Belém, você é um doido, tu tá do lado de Arnaldo agora. Irmão, quando a gente levou aquela lapada pro Palmeiras, o único cara que tava falando, chamando a galera, não vamos desistir, foi aqui no Esportantes e Belém no grupo. A gente sabe o que é isso. Teve gente que foi lá. Agora veja só. A gente sabe o que é isso. Aí o que acontece? Gente, vamos acordar. Não tem salvador da pátria, não. Não tem Sassá-Mutema, não. Futebol hoje é planejamento, é competência, é dedicação. E as coisas. É um pouco de sorte de você conseguir colocar esse projeto em prática. A gente pode ter um excelente projeto e não conseguir colocar em prática. Você veja só. No final do ano, disseram que o esporte tinha panelinha. Luxemburgo disse que tinha 10 caras do clube, que era panelinha montada dentro do clube. E todo mundo não é. A gente terminou o ano com o Richelli no banco, com o Samuel Xavier no banco. Por quê? Vanderlei Luxemburgo estava mentindo. Então,
Vamos tratar o futebol como futebol. Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, um assunto que me incomoda muito, desculpa, eu estou até me antecipando. Não, é o seguinte, bronca. o caba não está motivado para jogar. Como é a história, amigo? Vem cá. Tu ganha 200 mil conto por mês. Está em dia ou está atrasado no meio dos meses? No Brasil hoje, está atrasado 2 meses, está em dia. Os cabas lá de Natal, policial militar, tá levando tapa e bala no meio da rua, desde novembro eles recebem salário. Os caras ganham 1.500 conto por mês. Aí o cara ganha 220 mil conto por mês aqui, está desmotivado. Não existe motivação para isso, não. São profissionais, amigo. Os caras têm que cumprir com a missão deles. Existe instrumento de medição de análise de resultado. O cara ganha bem, é medir. Se tiver ruim, tchau. Então veja, onde é que eu quero chegar? O planejamento tem que existir. Ah, Belém, eu não sou um grande planejador. Eu sou um cara que eu tenho um grupo que sabe planejar e que a gente consegue, através desse grupo, colocar isso na prática, implantar isso dentro de campo. Com muita dedicação, muito isso. Pode ser que dê errado. Pode ser que amanhã eu seja candidato a presidente, ou não seja, ou você seja. A gente tenta implantar uma coisa no grupo de errado. Mas vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: primeiro tem que existir um consenso, uma linha de raciocínio, uma linguagem uníssona. Não adianta estar o presidente do clube falando que quer que um time 4-4-2. O presidente do clube não tem que definir se é 4-4-2, não. Quem tem que definir é o treinador. Ele é cobrado para isso. Não tem que ficar. Diretor de futebol não tem que estar escalando o jogador para jogar, não. Esse é o problema do amadorismo hoje, dentro do futebol brasileiro como um todo. O futebol brasileiro ainda é amador. Você vai para futebol em inglês, aí você vê que o comportamento é diferente. O presidente do Manchester não está na Inglaterra, está nos Estados Unidos. Então veja só, mas ali é uma empresa feita para dar lucro. Ah, o Felipe Coutinho, há 6 meses atrás, o Barcelona foi contratar ele e ofereceu 500 milhões de reais para o cara. O Liverpool disse não. Aí Felipe Coutinho vai ficar desanimado. Ficou no banco, amigo. Ontem foi negociado por 641 milhões. Sabe por que o Liverpool vendeu? Porque ele achou que aquele valor era interessante para vender. E acabou, certo? Aí vocês pegam um jogador como ele está desanimado, vou vender ele por 50 milhões, porque ele está desanimado. Oxe, é patrimônio do clube, amigo. Foi um investimento. Teve investimento para um jogador desse chegar para vir, entendeu? Até as nossas negociações foram boas, assim, tá? Eu acho que Richelli já estava passando do ponto, já estava no desgaste já de 6 anos no clube. Diego Souza queria respirar novos ares. Eu só condeno, às vezes, o processo de como isso é feito. Tá? Não precisa estar dando satisfação na rádio todo dia. Felipe Coutinho, de uma hora para outra, foi vendido por 641 milhões de reais. E jogando o que estava jogando nesse final de ano pelo Liverpool. E não fique achando que lá em Barcelona, em Madrid, não tem essa mesma imprensa que aqui do Brasil. Não é a mesma coisa. Na Inglaterra, o jornal você fizer assim, pensar pica-sangue, bala, é a mesma coisa em todo lugar do mundo. Uma coisa que a gente vai para a torcida, viu, Paulinho? Que a gente critica muito aqui é o tal do bicho, certo? Se eu pago salário, não tem para que eu pagar bicho para jogador, certo? Levou-se discussão agora. Mas Diego Souza não quer mais vestir a camisa do esporte e o Richelli não quer mais vestir a camisa do esporte. Paga multa e tchau. Os caras têm contrato vigente, certo? Vai até o final do ano, alguns até 2022, como era o caso de Richelli. Né? O clube interessado não se dispõe, até então o São Paulo não estava querendo pagar o que o Sport estava em contrato, havia aquele valor, aí o cara não vai se apresentar, não, tem que se apresentar, né? Como o Regis se apresentou no primeiro dia de trabalho, o Regis se apresentou. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com outra. O Sport, minha empresa não está pagando o meu salário, atrasou um mês, eu não vou trabalhar. Reza isso no contrato? Não. Então você tem que ir. Exatamente. Se apresenta, né? E pronto. Tchau, tu é profissional. O outro clube tá vendo como é que tu tá. Mas não tem um cara junto para dizer o cara, não, vem cá. Fica. Aí se apresenta. A gente tá negociando. Porque é o seguinte, existe uma coisa, pô. Dentro de qualquer cargo público que acha que você ocupe, público, quando eu falo, não precisa ser deputado, isso não. Cargo que você tem agrupamentos humanos, que você é um líder, que chama-se satisfação, responsabilidade social. Tá entendendo? Você acha que se eu for um dia presidente do esporte, eu posso estar no shopping center, de segunda-feira, de 4 horas da tarde, no bar, cheio dos pau bebendo, o povo me vendo lá. Eu represento um clube, uma instituição. O cara vai olhar para mim e dizer, esse cara é o presidente do meu clube, é um responsável aí. Tá entendendo? É aquela história, o jogador de futebol, ele está de férias, ele pode fazer o que ele quer. Isso é complicado, amigo, não é bem assim não.
Você, na hora que você assume um cargo no esporte, que você tem uma identidade com uma instituição, você tem um compromisso social perante o povo. Se você está sozinho na sua casa, trancado, tomando seu lixo, caindo de quatro no chão, ninguém está vendo, você não está colocando em risco a imagem da instituição, da empresa que você trabalha, da instituição que você faz parte. Está entendendo? Então é isso, gente. Eu acho que também, nesse meio, mais uma vez, o esporte precisa ter uma pessoa que trate disso de uma maneira mais vamos dizer assim, que não permita que essas notícias vazem e que insatisfações sejam ditas abertamente dentro da A palavra é profissionalizar, né, velho? Sempre. Ô, Paulinho, aproveitando aqui que a gente tá com a audiência topada de bala, vê aí quantos compartilhamentos a gente já tá, eu vou te quebrar. 148. 148 já? Bicho, falta vocês 52, são demais, velho. Esse tempinho agora aí, vocês compartilham, a gente chega em 200 compartilhamentos, bicho. Sem brincadeira, vocês são topzera demais, velho. Tem que ser ao vivo. E tem que ser ao vivo pra gente comemorar. Fez semana passada. Rafael, tu vai fazer esse espetáculo todinho. Eu digo, vou, os caras são top. Paulinho, manda mais perguntas pra Belém aí, que Belém tá afiado hoje. Ele hoje vai... Daqui pro final do programa tem uma... O que eu puder fazer pra ajudar o esporte, eu faço. É verdade. Tem uma pergunta aqui, e é uma pergunta que a gente debateu no final de semana, Belém, que Belém sempre interage muito no grupo do Esportando. Isso. Ele teve uma conversa bem bacana no final de semana comigo e com outros rubro-negros. Ele explicou o ponto de vista dele, mas a pergunta surgiu aqui de novo. Pra quem não viu, eu vou fazer. O Jorge Rafael perguntou lá da lua de mel dele: Belém, você é a favor de algum ex-jogador do esporte assumir o futebol na sua gestão, como é o caso de Corinthians com Edu Gaspar, que agora é um ex-treinador, é um ex-jogador? Eu vou repetir, inclusive, o que eu disse a vocês no grupo. O fato de ser ex-jogador do esporte habilita ele no quesito conhecimento do que é o Esporte Clube do Recife. Conhecimento do que é o esporte. Porque eu acho que muita gente vem para o esporte e não conhece o que é o esporte. Aí depois não aguenta a pressão que a torcida dá em cima. Jogador, treinador, etc. No caso de só por ele ter sido ex-jogador eu colocar ele é capacitado para assumir aquela função. Você veja só, o São Paulo está aí com Raí e Ricardo Rocha no departamento de futebol, organizando futebol. Tá certo? Tem outros jogadores do esporte que viraram empresários de futebol, tem outros jogadores do esporte que estão estudando para ser treinador de futebol sem nunca ter sido treinador de futebol. Hoje, você sabe que para um time participar de uma competição sul-americana a partir de 2019, não sou muito de data, é necessário que o treinador seja certificado pela FIFA. Tá certo? Certificado pela FIFA. Então, o que é que acontece? Belém, tem jogador do esporte que podia assumir essa função, e principalmente na base, viu? A base do esporte sempre foi auxiliada, sempre teve um jogador que foi da base, que conhecia a história do clube. Se eu tenho um cara que foi a base do esporte, foi um grande jogador do esporte, tem identidade com o clube, é competente profissionalmente para assumir aquela função, de pegar o menino da base e imputar na mente desse cara o que é jogar pelo esporte, e ele vai acrescentar, ele tem muito mais condições de eu contratá-lo do que um cara que não conhece a história do esporte. Tu acha que é aí que o Santos ganha? Quando tá com o Serginho Chulapa, por exemplo, lá na base, trabalhando com os meninos? O Serginho sabe falar a língua do jogador, o Serginho é boleiro, né? O Santos ganha porque o Santos investe muito na base, né? Revela muitos jogadores na base. O Santos deve ter uma estrutura de base pré-definida, muito organizada, tá entendendo? E outra coisa, é complicado falar de base, viu? Porque hoje um grande negócio no Brasil é jogador de futebol. Tem neguinho querendo comprar jogador de 8, 9, 10, 11, 12 anos aí, é complicado. Vamos pro Na Geral com os Leões, já pediu pra eu dar uma conduzida aqui. Na Geral com os Leões hoje, galera, aproveitando que tá entupido de gente aí, hashtag sim ou não, vocês colocam aí se vocês acham que para o Campeonato Pernambucano esse time do esporte não precisa mais contratar, se tá bom. Mas a enquete tá lá no Instagram. Tá lá no Instagram também, se quiser. Inclusive, se inscreve no nosso canal no YouTube, no Instagram, Facebook, dá uma curtida na página. Onde tem rede social, tem Esportando Real. Twitter também, beleza? Então, a gente vai seguir. Vamos falar agora um pouquinho de quem chega, quem sai, pra gente... E tem muita gente nos comentários pedindo isso. Seguir, né? Adiante. 181 compartilhamentos. Eita, faltam 19. Falta pouco demais, vocês são top. Vou chegar e passar de 200, do jeito que vai. Vamos passar. Mesmo que ela feche o olho, vamos compartilhar, galera. Isso aí ajuda a gente muito, ajuda muito. Né? Vamos ver se a gente faz esse vídeo chegar em todo mundo aí, pra todo mundo conhecer o Esportando e a gente seguir fazendo esse trabalho. Beleza? Edmar, vamos falar um pouco agora da chegada, da contratação. Na verdade, não sei nem se oficializou mesmo a contratação do Capa, né? Lá do Avaí, o lateral. O que é que tu acha? O que é que tu acha, caso realmente concretize, que eu acho que está realmente bem avançado. O que é que tu acha desse jogador?
Capa é um lateral que não é tão alto, né? É um lateral rápido, um lateral driblador. É um lateral que, defensivamente, ele fica aquém de Sander, certo? O Sander é muito mais pegador do que o Capa. Agora, o Capa ele tem uma qualidade ofensiva, principalmente em diagonal, muito melhor do que Sander, certo? E aí é onde ele se destacou no Campeonato Brasileiro pelo Avaí. Ele veio né? por empréstimo, né, Edmar? O Sport estava tentando adquirir os direitos financeiros, que agora é financeiro e econômicos. Né? Não, econômicos e tem outro termo também, né, que você tem do jogador. Então, ele sempre foi a válvula de escape do Avaí nessa Série A. Né? Então, se destacou, foi um dos poucos jogadores do Avaí que a gente consegue olhar e dizer, poxa, esse aqui vale a pena ter um olhar diferente sobre ele. Né? A gente não tem dois, né? Porque veio o Paulo... E veio um Felipe para a lateral direita, então, que aí aposta a direção. São 3, né? Isso. Eu acredito que Capa ele veio por empréstimo e com opção de compra por 1.7, né? 200. Chegou, hein? Compartilhamento, vocês são fera demais, galera. Mesmo, vocês são top. Mas não é por capa não, né? Por, não, enfim, pelo isso não é capa não, viu? Isso aqui é conteúdo. Então aí, porque tem gente por aí que é capa nossa. Capa assim, ó. Que é isso, Edmar? Vamos embora. Não, tem que falar, porque aqui é capa conteúdo. Mas é bom, o que é bom tem que se copiar mesmo. Então assim, eu acho que é um lateral que, se a gente for pegar as fases, os anos anteriores, a gente não escutou capa ainda. Né? Se destacou agora. Né? Surgiu, é uma boa aposta para o Sport, a gente perdeu, não é que a gente perdeu menos. Foi indicação de Nelsinho, né? Foi não? Pode dizer não. Foi indicação de Nelsinho. Rafael tá perguntando se ele lembra o futebol do Edson Saci. Não, eu acho que o Saci, ele era muito... Pronto, Saci era um meia que foi improvisado para a esquerda. Né? Capa não, Capa é lateral de fato. Né? E é um lateral. Né? Mesmo que ele não tenha uma boa marcação como o Sander, né? Ele é um jogador assim, que compõe a primeira linha de defesa, né? Aquela que a gente chama de última linha, né? A última linha de marcação. É um cara mais de marcação. É um cara de marcação, porém é muito melhor ofensivamente do que defensivamente. Eu acho que Sander faz se jogar ao lado de um Duval, por exemplo, o Sander consegue fechar muito melhor o lado esquerdo. O Sander é muito mais força, né? Muito mais força, né? Do que Capa. Agora é uma boa contratação. Gostou, Edmar? Aprovada a contratação? Aprovada. Beleza. E agora vamos falar um pouquinho, né? Tem mais alguma contratação? Juninho do Bahia, a galera tá pedindo pra comentar sobre ele. Juninho do Bahia. Volante. E aí? Volante. Juninho do Bahia, lembra dele? Eu tô gostando, viu? Você tá dando show aí, deixa que continua. Essa galera é show. Pronto. O Juninho se destacou principalmente, e olha que nós já fizemos 2 jogos contra o Bahia, na final da Copa do Nordeste no passado, e o Juninho deu um show, né? Contra nós. Foi um grande jogo, por sinal. Foi um grande jogo. Foi decidido numa jogada individual. Exatamente. Olha, ó, Capa, 300 mil empréstimo, com opção de compra fixada em 1,7 milhões. Pronto, então... Belém, rapidinho, só uma pergunta muito curiosa aqui. Estão perguntando se o Bahia já entrou em contato com você para você torcer pelo Bahia esse ano. Essa possibilidade é zero. Inclusive, eu postei para vocês, eu acho que no grupo a gente postou um vídeo. Eu vi na Alemanha, contrataram o cara do Borussia, o cara de mais 2 times, do Bayern e o cara do Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e do Bayern. E oferecendo o cara muito dinheiro, o cara só, você é um torcedor famoso e tal, aí eu fiquei imaginando, né? Pô, aí aqui o cara 40 milhões, 40 mil, aí quando o cara sai da sala, a torcida vai pra você. Paulinho, mandou um grande abraço aí pro pessoal do Somos Esporte, que acabou de comentar aqui. O Elas e o Esporte também. Somos Esporte assistindo a live do Esportando, Elas e o Esporte, um forte abraço pras meninas aí, todo mundo junto, porque juntos somos mais fortes. No Elas e o Esporte, as meninas são gente boa. Deixa eu fechar sobre o Juninho. Juninho, depois puxa Ganso. Ganso... Estão falando depois. muito eu vi Ganso hoje em casa, inclusive. Mas antes de Ganso, a gente vai falar sobre a saída do Um passarinho chegou no ouvido. O Sport vai contratar um jogador midiático, isso é fato. Falou-se de Robinho, Ganso. Vamos ver. O Juninho, ele é um meia, né? Um meia mais de marcação, né? O que a gente chama de médio volante, né? Que tem boas características ofensivas. Né? Ele é um meia que marca e consegue chegar muito bem à frente. Principalmente no remate de fora de área. Né? Falaram de Newton, agora em dezembro, né? Mas o Juninho, eu acho que hoje é um jogador com características muito melhores do que o Newton. O Newton foi pro Bahia, que jogou com o Nelson no Japão. Foi pro Bahia. Voltamos. Pessoal, o Newton. É o que veio do Japão. Foi informado que ele só jogou 10 partidas na temporada do ano passado porque ele tinha problema de contusão. Que isso não foi noticiado na imprensa.
Mas uma pessoa ligada a mim no clube que sabia que você me viu, Belém. Tem um bom relacionamento com o Nelsinho e tal, e o Bahia também ofereceu um valor. Eu acho que o Bahia está desesperado, ele deve 200 milhões. Ele está um pouco desesperado, como o futebol baiano teve desesperado no início do ano passado. O futebol baiano trouxe muito jogador de muitas equipes, teve um investimento muito alto e com um rendimento lá embaixo em relação ao resultado. Né? Então, assim, eu acho que o Sport se concretizar, né? A gente não costuma falar de perua, né? Se tá falando de Juninho, fica deixa. Coisa que a gente detesta é peru e cambista. Se a gente tá falando de Juninho, fica deixa, né? Desculpa, Edmar. Eu acho que vai ser um jogador que entra numa vaga, por exemplo, deixada por Richelli. Né? A gente não vai ter. A gente não tem hoje. O Juninho, ele joga mais com o perfil. Como segundo volante. Com Richelli, Anselmo, aquele menino Fabrício. Ele vai brigar com Pedro Castro pelas características do Pedro. Anselmo é titular absoluto. Anselmo é titular, hoje. E segunda função seria ou o Juninho ou o Pedro Castro. Isso. Olha, Belém, tem alguém falando com você aqui, ó. O Alas Lira falou que Belém está me devendo uma camisa da última campanha. Olha a cobrança ao vivo. Tá guardada lá em casa. Está me devendo uma camisa da última campanha. Agora, o Alas me pede uma camisa. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei o endereço dele. Eu não tenho o e-mail dele. Cobrança aqui a gente assiste. Pois a camisa tá guardadinha lá na gaveta. Não só ele não, viu? O Aldo também, que tá morando hoje lá em Juazeiro do Norte. Um grande amigo meu, mandar um abraço para ele. Também quero mandar um abraço pro pessoal do Esporte Gigante, do meu grupo aí, viu? Boa! A turma aí, Esporte na Veia. Tanto grupo de esporte, só pelo esporte tudo tem uns 5. PST de verdade. Então assim, gente, eu tô gostando do que tô vendo, você tá entendendo? Por parte do que tá partindo. Hoje a gente tá enxergando um pouquinho do planejamento. O que eu queria na campanha do ano passado, que Luxemburgo fizesse pro esporte, que era ter chegado no fim. É o que estão fazendo com o Nelsinho hoje. Tá? Nelsinho não é menino, Nelsinho é um cara que tem a história do maior treinador da história. Vamos analisar os fatos. Nelsinho hoje, naquele painel dos maiores jogadores da história do Esporte Clube do Recife, o treinador é Nelsinho Batista. Considerado o maior treinador da história do Esporte Clube do Recife. Inclusive é o único técnico que tem um bandeirão com o rosto dele, né? A torcida do esporte não gosta de fazer isso. Sabe quem era antes de Nelsinho? Leão. Sabe por que Leão se queimou? Porque Leão fez a carreira dele no esporte, depois voltou. E chegou aqui e não foi uma coisa boa, então ele destruiu uma história linda, maravilhosa. Que foi o primeiro, ele era goleiro do esporte. Em 1987, quando ele saiu do gol para ser treinador do time. Rapaz. Saiu já Pisserni e assumiu como treinador. Certo? Então, veja só. Eu, inclusive, não sei se eu falei para vocês aqui, eu não falei no grupo, que eu, se fosse Nelsinho, não tinha vindo, não. Porque eu não queria manchar uma história tão linda que eu construí. Se ele veio, eu confio nele, coloco meus votos de confiança nele e acredito que ele faça no futebol, no esporte, o que não foi feito em 2017. Vamos dar uma passadinha. O Leão teve uma passagem aqui em 87, começou como treinador aqui no esporte, foi campeão brasileiro, né, conosco. 2000, montou aquele super time lá de 2000, não foi campeão brasileiro por uma fatalidade com o Nildo, né, e o Ronaldinho Gaúcho, que realmente jogou muito naqueles 2 jogos. E depois ele voltou. Voltou em 2009, no ano que o Esporte foi rebaixado, no ano da Libertadores. Inclusive saiu. Tinha um débito, uma questão. Olha aí, exportando os Wikipédia. Aqui ninguém ganha pra gente não. Agora, Paulinho, só dizer um negócio a tu, bicho. 242 compartilhamentos. 5, aqui, quando é 50 aqui. 245, bicho. Você fala mais 5. Você fala mais 10. É porque Lulinha aqui. 251. Lulinha é meu assessor para assuntos de compartilhamentos. Velho, vocês são muito top. Mesmo o Rafael vai acreditar não, velho. Então, cara, vice, cara. É pela volta, é pela volta. É a minha volta. Semana que vem eu estou aqui. A Globo tá atrás de tu pra tu fazer. E o pior é que a galera fica fazendo isso e sabe como é que eu sou, né, Paulinho? Semana que vem eu vou querer 300, 350, 400. Aí chega. E chega porque a galera vai mostrar que vai chegar em 300 agora. Vai, Paulinho, mete bronca aí, o pessoal tá falando aí pra ver o que é que o Belém responder aqui. Eu gosto quando o Belém vem, bicho. O Duvandi Lima falou aqui, forte abraço a todos os esportanos. Abração, Duvandi. Um abraço, Duvandi. Um abraço, meu velho. Duvandi faz parte lá do grupo lá do Esporte Gigante também. Duvandi, grande Duvandi. O Rodrigo Costa, ele falou aqui, essa foi para Belém. Que jogador seria a sua contratação para suprir a vaga deixada por Diego Souza? Boa. Veja só, Robinho e Ganso seriam 2 grandes nomes, indubitavelmente. No futebol e na mídia? Na mídia, porque é o seguinte, veja só, a torcida do esporte ela carece de um cara que tem a cara do clube.
Diego Souza ele conseguiu. Hernando Brocador não conseguiu. Hernando Brocador, você tá exato. lembrado que ele passou 4 meses para jogar, tem um problema. Não, Diego Souza, ele ganhou a torcida do Ele esporte quando ganhou fez aquele leão, né? Não, aquele leão não. Bicho. Aquela briga lá com o Flamengo. Foi né? também, Ele encarnou. E é o seguinte, também não adianta trazer Ibrahimovic pro esporte e o cara não falar com ninguém. não adianta. Então é o seguinte, eu acho que me parece que o Robinho ganhava 800 mil reais no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não teve condições de renovar o salário dele, o Mineiro abriu o Fred, que ganhava 1 milhão, e abriu o Robinho, que ganhava 800, só aí foi 1 milhão e 800 a folha. Né? Então veja só, Ganso, acho muito difícil, não sei. Estão dizendo que esse nome dele está bem adiantado, todo mundo estuda o esporte. Segundo a notícia, o Bahia foi contratado pelo Marlon 32 vezes. Marlon catou Bahia. Então veja só, eu sou um cara que eu dou um ponto positivo à diretoria do esporte, que o pessoal fica, o cara fica lá só para reclamar. Não, você não viu reclamar de nada até agora da torcida, da diretoria. Eu apenas aponto pontos falhos e pontos positivos. Por exemplo, a diretoria do esporte só anuncia o jogador depois que assina o contrato. Perfeitíssimo. Walter chegou aqui, foi para o aeroporto, foi para o banheiro, foi para o coque, foi para a praia, foi para Balão. Cheirou pó. Isso aí não posso dizer porque eu não vi. Mas todo mundo viu que ele estava 3 dias com a mesma camisa, entendeu? Um assinou, o presidente do esporte, não, ele não é do esporte. Mas o segurança do esporte estava no aeroporto, segurança, não tem nada a ver com ser jogador do esporte. Lembra de Túlio? Túlio. Rapaz, já teve jogador que ia também. A gente, quando fala a história de Túlio, todo mundo pensa que das desviadas que foi pra lá. Mas teve um bocado de desviadazinha que a gente Lógico, sem dúvida. Aí, mas pode... é para evitar esse tipo de exposição, porque isso expõe. Claro. Tá? Então tá certo. E tu sabe que tem mesmo. gente que entra no circuito para melar o negócio, né? Exatamente. Faz uma proposta que não vai cumprir, Que aí o não cara existe. desiste aqui, quando o cara chega lá, eu pensei melhor. Por isso que é muito complicado, sabe, Paulinho? O futebol hoje é muito complicado. Quando eu falo que falta um pouco de experiência com relação a futebol, na atual gestão do clube, eu falo o seguinte, falta malícia do vestiário, falta o tempo de vivência das divisões de base, falta saber o que é cacuete do jogador. Eu me lembro que o Zé Antônio Novo de Melo, quando o falecido Zé Antônio Novo de Melo, chegava com uma capanga no braço, eu olhava assim pro jogador, pela maneira que o jogador vinha falar com ele, ele já sabia o que ia acontecer. Né? Então, é a raposa velha, Vanderson, Homero, Luciano, muita gente é raposa velha. Então, o que falta é isso, essa experiência. A nossa diretoria de futebol hoje é uma diretoria muito nova, muito jovem. Tá? Estão fazendo bons negócios, o contrato de Diego Souza foi bem feito, o Rodrigo fechou lá e tal, mas são pessoas, a gente precisa um pouco também de um pouco da malandragem. Do futebol, tem que ter. Fazer a compensação. Vai, Paulinho, manda mais pergunta aí. Eu vou fazer uma pergunta minha para Belém, pode ser? Pode, claro. Aproveite. Belém, geralmente, quando ele discute nos grupos, a galera pergunta muito, Belém, se você for presidente, como é que você vai limpar o esporte? Como é que você vai botar o esporte em campo? Belém, a galera acha que você sozinho vai fazer tudo. Eu queria que você falasse mais se você fosse presidente, como seria o seu modelo? Que modelo é esse? Veja só, eu tenho um grupo hoje chamado Esporte Gigante. Esse grupo faz parte do amigo Alexandre Lima, Tiago, Everton, Domingo, um monte de gente. Se eu não vou falar não, senão eu esqueço o nome daqui. A gente senta, discute futebol, discordamos internamente muitas vezes, porque até só às vezes um cara aqui eu fico botando lenha na fogueira, tirando onda. Tá entendendo? Pô, mas olha só, eu não vou montar time, quem vai montar o time é o treinador. Eu não vou contratar jogador, quem vai contratar jogador é o planejamento feito entre a diretoria de futebol e o treinador, qual é o modelo que a gente vai querer implantar, qual é o recurso que a gente tem para botar. Se a gente vai gastar o dinheiro todo no jogador, se vai dividir, se vai botar um jogador midiático ou não vai botar. Tá entendendo? A ideia é que o esporte, eu tenho uma ideia de que a gente tem que ter um time de futebol que entre em campo e termine a competição no mesmo nível. O esporte é um time que, do nível intermediário nacional, que esse ano nós fizemos 28 pontos na primeira rodada. Se a gente não tem feito um acúmulo de gordura no primeiro turno do campeonato, no retorno, a gente tinha sido caído, porque no segundo retorno a gente era o pior colocado, chegamos várias rodadas, sendo o último colocado no retorno. Em 2015, idem. Em 16. 2015, idem com o Eduardo, que a gente passou 11 rodadas sem ganhar. No fim, nós conseguimos chegar em 6º lugar, mesmo com toda essa... Nós ficamos muitas rodadas em cima. Então, historicamente, o esporte é um time que começa, tem um nível bom e depois cai. É natural, gente. Isso aí é natural por quê? Porque vocês precisam entender que os times top 10 do Brasil começam o campeonato armando o campeonato também. É muito mais fácil um Corinthians atingir um nível elevado, um São Paulo atingir um nível elevado. O São Paulo, por exemplo, passou várias rodadas na zona de rebaixamento. Saiu naquele jogo do esporte com 62 mil pessoas para o time na Z4, amigo. Então é muito mais fácil o time com a estrutura que o São Paulo tem. Não estou dizendo complexo de inferioridade, não existe isso, eu sou um cara realista. Então eu tenho que estudar e entrar na guerra sabendo as peças que eu tenho, as armas que eu tenho para fazer. Agora, o que eu não posso
é ter apenas do meu lado pessoas que gostem do esporte, que amem o esporte. Apesar de ser meu amigo... Mas não pode ser romancista. Não pode ser romancista. Porque assim, eu não posso contratar uma pessoa que eu não possa demitir. Eu não vou colocar jamais uma pessoa que eu não possa colocar para fora do clube. Porque da mesma forma que na minha empresa, se o cara não estiver obtendo o desempenho que foi estabelecido, ele sai. Eu quero até falar um negócio com você depois sobre os bichos. Veja só. No futebol também. Eu, por exemplo, eu sou a favor que a maior parte do salário do jogador seja do bicho. Porque como é que eu vou medir a produtividade? Como é que eu vou remunerar? Como é que eu vou bonificar a produtividade dele? Se ele der resultado. Então hoje em dia o bicho é pequenininho, o salário é grande. Então para o jogador, se ele fizer gol, se ele não fizer gol, se ele produzir ou não, o dia 25 lá, o alerito dele está garantido. Mas se o cara vive de bicho, como eu vivo de consultoria, e vive de sucesso, porque se eu der consultoria da sua empresa e não der resultado, eu mesmo fazendo um bom trabalho não ganho dinheiro, eu acho que o futebol tem que ser medido assim também. Tem que ter uma ferramenta de medição e que eu consiga remunerar o jogador pelo êxito do trabalho dele. E o profissionalismo fica onde, então, no jogador? Aí é muito maior, porque ele é consciente que ele vai ter que se cuidar mais, ele vai ter que se preparar mais, ele vai ter que se dedicar mais, ele vai ter que estudar mais. O jogador tem que estudar. Só jogam 11, eu tenho um grupo de 40, e aí? Não existe grupo de 40. Olha, tem um filme na internet chamado The Miracle, eu sugiro que vocês todos assistam. Olha aí. No Netflix, O Milagre do Tottenham. O Milagre do Tottenham. O Milagre do Tottenham. The Miracle não sei o quê. Você entra lá, ele conta a história do Tottenham, um time que estava jogando na segunda divisão do campeonato inglês, e com 4 anos esse time foi bicampeão Vou assistir hoje. Vocês assistem hoje. O time daquela época tinha um plantel de 16 jogadores. Olhem para o estado do gramado. O time do Santos de Pelé, naquela época, não podia nem substituir jogador durante a competição. O Santos chegou a jogar 5 partidas numa semana. Tá certo? Então eu acho que a 36 é muito... mas hoje as competições são mais longas. Não adianta você estar no Campeonato Brasileiro com 20 jogadores, você não vai conseguir terminar o Campeonato Brasileiro. Você tem que ter 2 times, tem que ter um time dentro de campo, um time de fora e mais um trocadinho de jogadores, que, por exemplo, jogadores que perdem muito posição. Zagueiro. O Sport tinha 3, jogou 3 zagueiros o tempo todo. 3 zagueiros. Aí você tinha lá atacante, o Sport tinha quantos? O Sport tinha 5, meio campo, volantes, o Sport tinha 6. Jogou jogou Rodrigo, jogou Fabrício, jogou Thaleson. Ronaldo, jogou Thaleson, jogou Anselmo, jogou Richelli, entendeu? Então veja só time. Aí também não adianta você ter 11 titulares e 12 reservas. Você tem que ter 16 titulares. Porque você perde uma peça e bota outra. Todo mundo criticava a Duval. O Duval saiu, ficou um tempinho fora. Quando o Duval voltou, a média da defesa de erros caiu. Então, às vezes o jogador não está no momento bom, tá? Às vezes o jogador está passando por uma fase difícil, tá? Agora, eu sou a favor da meritocracia. O jogador, quanto melhor, quanto mais resultado der, mais ganhar. Muito bom respondido e bem respondido, né? Eu tava vendo os comentários aqui, a galera, calma, Edmar, não sei o que, vê se cuidar com o coração. Não. Ele tá tranquilo. Ele tá. Hoje ele tá. É porque você tá aqui, se fosse Rafael, já tava querendo. Virou o ano. Fazia confusão. Mas eu tô gostando da maneira que ele enxerga futebol e da maneira que ele vê, porque a pergunta aqui... Rapaz, eu trouxe esse cara de longe, Belém, pra compor a bancada. Veja só. Vai brincar na contratação aqui. Paulinho, deixa eu só repetir uma coisa pra você. Fale. Gente, veja só. Uma dorinha só não faz verão. É verdade. Não adianta, amigo. O time do tamanho do esporte, da magnitude do esporte, tem que ter uma equipe para cuidar do futebol. E não é só um executivo, não. Tem que ter vários. O esporte tem o Coronel Adelson, o esporte tem Edmilson. São profissionais Edmilson, um abraço para Edmilson, aí foi meu meu vizinho. Na pelada. Foi meu vizinho durante muitos anos. Jogava bola comigo, não batia em mim, porque eu botava a bola nas canetas. Morava no Inês. Cacete. Hoje eu não posso. E aí, Coronel Adelson é um cara que trabalha muito ali no bastidor do esporte. Muito. Um cara que a gente tem que tirar o chapéu para trabalhar. Paulinho, vamos para a arquibancada aí pra gente dar prosseguimento. O Zé Edu, ele falou aqui, já falou sobre a base, acredito que seja. Já no iníciozinho lá, o início turbulento, não foi da transmissão, vai falar. O José Paulino, se Nelsinho não viesse, vocês trariam o Luxemburgo de volta? Não. Nelsinho veio. Pronto. Final. Vamos trabalhar com a realidade, Não né? quer que eu responda, não? Claro. Se não Eu fosse sou Nelson, polêmico. Fale. Eu sou polêmico. Eu Vai acho, dar minha bronca? opinião é o seguinte: eu, Luxemburgo, não teria vindo. Porque o modelo que era para ser ele implantar no time, que eu tinha conversado com o empresário dele, e a ideia que a gente tinha para o Luxemburgo no Esporte Clube do Recife, não era entrar para remendar Era esse momento que Nelson veio, Era né? para isso que Nelson veio. Ele queimou um cartucho eu acho que por querer, Desnecessariamente. Eu não sei, tá? Mas assim, não sei, porque futebol tem lado político, tem lado disso. Você disse que ia criar polêmica, e aí? Quem Eu seria? não sei, eu não diria nem sim nem não. Eu pensaria mais profundamente nisso.
É isso aí. Eu considero ele hoje ainda um dos grandes futuros. O pessoal fala que ele é ruim de vestiário. Bicho, também a quantidade de jogador mala que a gente tinha também é complicada. Ó, acabou, encerrou de novo, tá vendo? Eu acho que tem um tempo pré-definido. Ou então tá acontecendo alguma coisa. Beleza. Encerrou lá no Instagram. Beleza, galera do Instagram aí, encerramos, mas a gente continua aqui no Face. Vai, Paulinho. Belém, se você fosse presidente do esporte hoje, você traria qual jogador pra ficar com a camisa 87? Foi o Diniz Luiz. Boa, Diniz. Pareceu aquela pergunta de antes, né? Foi a mesma Parecida. coisa. Eu primeiro, eu acho que eu não traria outro jogador para a camisa Pra 87 usar- agora, não. Muito obrigado. Porque é o seguinte, 87... O cara tem que conquistar, o cara Olha tem só, o que Diego Souza ainda vai merecer. ser um cara relembrado no esporte, com muitas boas lembranças. Eu agradeço a ele. Eu também, desejo toda a sorte do mundo, vai falar sobre você já já. Parabéns. Mas Você- antes de desejar sorte, tem um negócio pra dar você aí. Não, Então, não fala não. Parabéns. Você cumpriu com aquilo que você combinou. Você disse que o esporte não ia cair, o esporte não caiu. Tá certo? A gente não sabe o que aconteceu de fato nos bastidores com relação ao Mas Palmeiras. ele foi um moleque. Me desculpe lhe cortar, mas Diego Souza foi um Já pode moleque. emendar aí, Rubão. Vou emendar. De Diego Souza foi um moleque por quê? Porque ele deveria ter se apresentado, Belém. Ele deveria ter vindo e ter dito o que estava acontecendo, ter dado a satisfação à Mas ele não torcida. veio no dia 6? Ele já estava com vídeo gravado para São Paulo, pro São Paulo. Ele bicho. gravou aquele vídeo no banheiro do negócio. Foi com a não, camisa Belém, foi do- não. Ele merece, a torcida do esporte merecia uma satisfação. Ele não Dele. veio agradecer a torcida, foi O pra assessor de internet. imprensa escreveu aquilo ali. Aí velho, todo mundo claramente. tem que ter. Eu queria vídeo, ele mandando um vídeo, a torcida do esporte, porque eu amo o esporte, diretores. Tomava as caixadas dele. Você tá muito sentimentalista. É não, Você velho, faz é parte não. Eu daquele desejo grupo muita sorte a ele. que tá carente. E gostei dele ter ido, porque o esporte precisava disso, se desvincular de Diego Eu Souza. acho que o esporte é maior do que qualquer jogador. Não, eu também. Eu não tô Qualquer chorando personalidade. porque ele foi. Não. Agora, se Entendeu? analisar na medida. Agora eu acho que ele merecia. Então a gente tá merecia chateado, uma- é só. Se analisar na medida. A Eu já torcida. teria vendido Diego Souza no meio do ano passado. Sim. O esporte merecia mais. A torcida que tanto apoiou o Diego Souza merecia mais dele, como ele deixou o pessoa. esporte na Série A em 2017, amigo. Ele foi um dos caras que seguraram a barca até o Ele final. mereceu. A gente merecia mais. Agora, vamos lá. Ele tem Souza, a gente foi campeão pernambucano pelo esporte uma vez só. Um do título que ele teve, o esporte campeão pernambucano. Ele fez 3 campeonatos brasileiros da Série A. Todos os 3 ele se destacou. Ajudou o time, ajudou o plantel. Tá certo? Eu acho que ele cumpriu com a missão dele. Eu acho que ele deixou no esporte uma história maravilhosa. Um dos maiores Concordo. jogadores do Esporte Clube do Recife. Concordo. Tá certo? É Agora- aquele jogador que você disse pro seu filho, eu vi jogar. Vê só. Entendeu? É, Eu vi Diego Souza eu jogar vi no Éder esporte. jogar no esporte, eu vi Robertinho jogar no esporte, eu vi Edson Ratinho jogar no esporte. Porém, a torcida merecia mais dele. E outra, digo mais. Mas você não acha pra- que essa situação da torcida merecia mais dele? Todo esse clima foi provocado por essas peruas Bom, de imprensa. Aí, por esses... aí ele deixou chegar a esse ponto. Porque E eu ele vou- é esse tipo de jogador. Ele deixa as coisas explodirem pra depois vir a público. Tu sabe por que eu venho pro canal do Esportando conversar com vocês? Porque vocês têm credibilidade. Eu faço parte disso aqui. Eu estou dentro do grupo de vocês que está desde a época da eleição. Agora, o que tem de gente no grupo que faz parte com a gente, que pega Com uma notícia certeza, mentirosa, não, claro. que inventa Claro. e vira até personagens. Rapaz, eu já disse, Belém, que o mal da torcida do esporte é a própria torcida. Alguns torcedores são o nosso próprio mal. Qualquer ser humano na face da terra pode pegar um telefone celular, botar um canal, criar uma Claro. notícia mentirosa e botar na internet Pronto, e virar e vai celebridade. bombar, é. E virar uma celebridade porque foi ele que deu a notícia. Exatamente. Fala, Edmar. Fala. Ida, Você tem ideia? a ida de Diego ideia? Souza. Você tem ideia? Vou dizer uma coisa a você. É meu amigo pessoal, Marco Amaral. Marco Amaral não tem Facebook. É o famoso sabe. fake, né? Eu digo, Marquinhos, pelo amor de Deus, vai lá e bloqueia. Eu não sei nem como é que mexe nisso. Marco cara. Amaral. Aí o pessoal bota, Marco Amaral não erra uma. O Cabalá que faz o papel de Marco Amaral erra 80% das perguntas. Quando dá Ele sai certo, sacudindo. ele sacode, Marlone vem Marlone, vem André, vem Messi, Pô, mas Cristiano pior que é Ronaldo. mesmo, é. Eu digo, não tá acertado. Belém tá desmistificando um ídolo, pô. É, A aquele torcida do bicho, esporte tem gosta gente desse que- cara, Não, é velho. feito. Tem gente dentro do Gosta de um esportando fake. que é que nem Papai Noel. Você agora acabou com a Não, fica com raiva de mim, não. O cara, Deixa de seguir o Olha só, Marquinhos é meu amigo. E Marquinhos é um cara bom, rapaz, entende É, eu futebol. sei. Um cara bom, gente boa, meu amigo, tem futebol. Agora, aqui dali é perua de fake. Tem que marcar com ele pra gente gravar um vídeo pro YouTube com ele lá. Com Eu edição. vou chamar ele pra vir um dia no Manda, programa chama aqui. ele. Fala sobre a ida de Diego É. Souza. Eu acho que o São Paulo recebe um grande meia em um ano muito importante para o jogador, né? O São Paulo está trazendo um cara que midiaticamente vai sanar um pouco, né? A gente vai ponderar aí a história que Hernani tem com a ida de Hernani voltando para a China, né? Diego Souza é um atleta técnico, é um atleta que
faz uma função de meia chegando de trás, é um cara que faz a função de centroavante. Sua origem, sua função original é volante. Exatamente, é um segundo volante, né? É diferente de Rincon, que Rincon era atacante e foi voltando até chegar a segundo volante, né? Então eu acho que o São Paulo recebe um grande jogador, né? Sem dúvida nenhuma. Possivelmente vai ser um cara que vai estar na Copa do Mundo lá na Rússia, né? E agora, eu acho que credencia um pouco mais ele estar jogando em São Paulo. O Tite vai ter um contato muito mais próximo dele, lá em São Paulo, né? Vai poder visualizar os treinamentos de Diego Souza, não vai ter que se deslocar para Recife, não vai ter que ligar para saber como é que está o Diego Souza aqui de Recife, né? Eu acho que ele ponderou várias situações para poder se transferir. Eu acho que pesou tudo, menos... Lógico, hoje dinheiro pesa muito. A turma diz, não, o Diego gosta muito de dinheiro. Por quem é que não gosta? O profissional tem que se sentir valorizado. Hoje ele é um cara de seleção brasileira. Mas ele está com uma briga interna ali na seleção muito pesada e muito desproporcional. Se a gente olhar o mercado que ele joga e o mercado que os caras que brigam com ele estão jogando. Com certeza. Ele precisa de um lugar, do melhor lugar do Brasil para aparecer. E precisa dar certo. Exatamente. Porque não adianta ele ir para o São Paulo. Ele tem que... Porque você vê só, a gente tem que levantar em consideração, eu peço que vocês da torcida, gosto muito também dessa nossa conversa, você sabe quantos meses o Sport vai jogar esse ano? Em competições que valem a pena a gente ter um time competitivo. Isso aí, bro. Primeiro mês, janeiro, fevereiro e março, a gente joga só com Pernambucano e uma partida ou duas do time da 8ª divisão lá da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Você pagar 4 milhões de folha por esses 3 meses, já foi 12. Você começa o brasileiro, joga 3 meses e para. E outra coisa, Diego Souza, se tivesse no Sport, ele iria continuar jogando a Série A sem ele. Porque ele estaria um mês antes do campeonato do já lá. Pra Copa. Depois um mês de Copa. Tá certo? Vamos lá. Então é o seguinte, a gente tem que analisar custo-benefício. Não, claro. Eu acho assim. Foi bom pro Sport. Tá entendendo? Então assim, a gente agora, meu único lamento foi o que Rafael falou, não sei se você chegou a ver, você não estava presente. A análise que Rafael fez alguns convites atrás aqui falou o seguinte: é um cara que se ficasse no Sport e arrebentasse na seleção brasileira, não voltava da Copa. Ia ser para o Sport ia ser uma vitrine fantástica. Acho que foi em casa que eu conversei com ele, não sei se foi aqui. Mas ele citou isso e eu fiquei com isso na cabeça. Eu digo, meu irmão, realmente, para o Sport, mediaticamente, ia ser um negócio... Por exemplo, eu trabalhei na Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Trabalhei na parte de imprensa. Olha aí! E aí, quando saía o pré-list, né? Os titulares e os reservas de uma seleção, e você pegar e ver lá o nome do cara, do lado do nome do clube, meu amigo, é a imprensa do mundo inteira falando. Vai entrar jogador tal que joga no clube tal. Cara, não tem melhor marketing do que uma Copa do Mundo. E aí, galera, só por conta dessa informação agora, que nem eu sabia, que eu contratei a Edmar sem saber que o cara trabalhou na Copa do Mundo. Compartilha aí esse vídeo. Saiu agora que o Bahia tá lhe contratando. Desmina ao vivo. 268 compartilhamentos. Vamos chegar em 300 agora, só por causa dessa informação de que Edmar é internacional da Copa do Mundo. O Paulinho não sabia disso. Sabia não. Ele escondeu isso aí. Ixi. Não. Olha só, tudo que você ficou falando eu assino embaixo. Agora eu somente acrescento, dizendo que Diego Souza foi um cara que colocou o esporte na mídia internacional, porque o Brasil foi para a Copa do Mundo invicto com uma campanha bombástica de Tite, com dois jogadores que jogavam no futebol brasileiro, que era Diego do Flamengo e Diego Souza do Sport. Então o Sport estava lá na mídia. A gente teve um momento de Vanderlei Luxemburgo, que o Sport todo dia estava na mídia nacional com o Luxemburgo falando na ESPN, na Sport TV, na onde for, do Trevo. O Sport esse ano teve uma ascensão midiática muito grande. Por isso a importância de continuar com um jogador midiático desse, para que a gente não perca esse patamar. O Sport hoje é tratado na Europa, o Sport hoje é tratado fora do futebol, tem um time respeitado. O pessoal foi para esse jogo do Sport lá em Colômbia, não foi? Isso. O pessoal não conhecia quem era o Sport lá. Meu amigo aqui, o cara sabia quem era o Sport. Eu digo, é lógico, o jogo do Sport na Série A passa no mundo inteiro. Você não fala do West Ham aqui, você não fala do Leicester, você não fala do Newcastle, tá entendendo? É a mesma coisa, da mesma forma que a gente enxerga esses times medianos lá, que nós não somos o Manchester, assim, nós não somos o Chelsea, tá? Mas tem times ali no meio que nós estamos ali, tá entendendo? E aí onde eu digo a você, o Sport, qual o custo disso? E quanto foi que a gente ganhou com isso? Eu acho que não acrescentaria mais, porque se Diego Souza estivesse aqui e fosse para a Copa do Mundo e arrebentar, sabe quanto que o Sport ganhava? Nada, porque no final do ano acabava o contrato dele. No meio do ano ele já podia assinar o pré-contrato e o Sport não receber, ia pagar o salário dele.
Então, Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro, não ia usufruir da capacidade que ele tinha produtiva para o esporte, e depois da Copa do 100%. Mundo não ia É usufruir. verdade, é verdade. Então a gente também. É por Pensando isso que eu por digo, esse lado, futebol, é gente, a gente também tem que analisar quais são os outros lados, quais são outras possibilidades. olhar o futuro também, né? A Vamos perspectiva. dar o resultado nosso na geral com os Leões. Eita, bronca aí, irmão. Eita, é porque tu tá sem... Quebrou minhas pernas, Paulinho. ó. Então, deixa eu mandar uma pergunta aqui pra Belém. Mande. Peraí. Então, nesse peraí, eu vou dizer o seguinte. E assim, é importante porque o esporte, ele tem que começar, não. Ele é, com o investimento que a gente tem na base hoje, o esporte se coloca como um grande clube formador do Brasil, né? Pela estrutura que ele tem. Hoje, o capitão do Sub-15 do esporte é zagueiro titular da Seleção Brasileira Sub-15. Foi campeão sul-americano lá na Argentina em novembro, certo? Então, a gente tem uma base que está começando a se destacar, porque está começando a estar em seleção brasileira. A gente tem feminino nosso com seleção brasileira. Sub-17 jogando sub-20. Ganhamos tudo ano passado, né? Tu entendeu? Então, a base da gente, seja feminina ou seja masculina, ela está chegando num patamar que só falta ao esporte ganhar vitrine para não precisar um jogador nosso sair para um clube do sul, do sudeste, para despontar e sair do país. Pessoal, a máfia do futebol, não vou dizer que é máfia, vou dizer que assim, a cultura do futebol. É muito mais fácil o cara jogar pelo Corinthians, se dá bem, do que pelo esporte. Agora, vamos lá. Esses jogadores, a gente também tem que blindar esses jogadores a nível financeiro para o clube. Já que o esporte investe tanto em jogador da base, porque às vezes o jogador chega na fase dele, a gente perde um jogador, o cara vai embora, o cara foi jogar, saiu da base do esporte para jogar na base de outro time. Não. Eu concordo pegar minha base e botar para jogar um campeonato de um estado, um estadual, de um estado que tem um poder menor, para que o cara ganhe cancha, para que o cara pegue maturidade em futebol. Eu concordo de pegar um jogador do Sub-23 que a gente não pode aproveitar no nosso profissional, e empresta para o cara para jogar não é desmerecendo, mas o Campeonato Paraense, Campeonato do Maranhão, Campeonato Capixaba, Campeonato outros estados. O que eu não concordo é a gente se desfazer desses jogadores de uma forma... Porque é o seguinte, para contratar, me desculpe a minha colocação, até que para contratar Rodrigo de volante e botar ele ali para ganhar 150 mil conto, eu preferia muito mais deixar o menininho da base jogando lá. Exatamente, Fabrício Neto Moura, muito melhor. Fabrício foi um jogador que se destacou no Campeonato Pernambucano. Um jogador que era jogador, não tinha Nutella e tinha, como é que chama? Raiz, era volante raiz. Um jogador que não tinha de bigodinho feio e tal. Criou até isso. De repente ele não serve mais para o clube. É emprestado, não? Você estava falando, desculpa. Porque não, o papo está muito bom. A gente se empolga aqui tá com ótimo. papo Fala, aqui. Paulo. Belém. Não, veja só, eu queria falar, já me preparando para... Eu queria saber você. Eu sou um cara que eu gosto muito de instigar o debate. Não sei se você já notou no grupo lá, eu gosto muito de instigar o debate. Então, assim, aí o pessoal, porque você é candidato, você é oposição, você vai... Bicho, chegar aqui e reclamar é a coisa mais fácil do mundo. Dizer que tá errado, porque tá tudo errado. Pessoal, Principalmente vindo de uma situação como foi ano passado. eu não comungo desse comportamento. Eu comungo do debate, eu comungo de chegar. A gente pode chegar aqui, sentar, debater e de repente eu tomar a decisão, não sei se ser um grupo, e eu tomar a decisão de fazer não como a gente combinou. Sim, claro. Mas eu tenho que levar em consideração a opinião. Eu tenho que ter mínimo pequenos conselhos dentro do clube, conselhos diretos do futebol. Tá entendendo? Pessoas que eu tenha como, assim, por exemplo, eu tenho certeza que tem muitos caras que fizeram futebol do esporte, o Milton Bivar, Vandes Lacerda, Luciano Bivar, outras pessoas do clube, que eles estão, se eu ligar pro cara, como, bicho, o que é que tu acha de uma opinião? Eles vão concentrar, vão me ajudar, vão me orientar, vão dizer, Belém, olha, você não tem experiência aqui, você não tem experiência ali, faça isso, cuidado com isso, se alerta com esse cara aqui, ó, não fique longe daquele dali, se ligue naquilo e tal. Então, eu acho que isso é muita coisa que tem para contribuir para o clube. Tá? E assim, quando eu disse no começo que eu era um cara que podia agregar todas essas lideranças para o clube, era verdade, porque eu me dou muito bem com todo mundo. Com certeza. Eu falo com todo mundo, Homero, Vandés, Luciano, ex-presidente do Jarba Guimarães, sexta-feira, quase toda sexta-feira eu estou almoçando com ele. Não quer dizer que isso a gente concorde tudo dentro do futebol, porque eu acho que a unanimidade é uma idiotice, uma burrice. Agora, eu não posso também, tá certo, querer fazer as coisas todas sozinho. Você sozinho, você não vai para canto nenhum. Tá entendendo? Então, assim, o esporte chegou a um nível de maturidade. A gente está falando que o esporte é conhecido em Colômbia, em Portugal, na Alemanha, onde for. O esporte hoje tem um patrocínio, o esporte usa uma marca de uniforme que é a maior do mundo. Está vindo a outra maior dos Estados Unidos, onde está vindo. O esporte hoje não é um time pequeno. A gente mora na região que existe uma defasagem em relação à região sul, isso é fato. Mas o Nordeste, há 20 anos atrás, em relação a era muito pior. Não se compara. Olha,
Esse negócio de 87, eu vivi 87 do esporte. Eu vi o que foi aquilo ali. Aquilo ali foi uma luta de... Cachorro desafiando gigante mesmo. É um milhão contra vários. Não é o título de 87 que foi o maior mérito. O maior mérito foi o título de 87 em cima de uma estrutura do futebol, de CBF, de FIFA, de Rede Globo. Já dizia o hino, né? Pronto. Tá entendendo? Então, assim, é muita coisa que vai pro futebol. Por isso que quando eu chamo pro debate, eu estico dentro do grupo as pessoas a pensarem, as pessoas a dizer assim, não é porque eu gosto, é porque eu não gosto que eu vou contratar. Eu particularmente, eu nunca fui fã de Richelli. Mas eu vi que muitas vezes era um jogador útil pro time. Eu tinha outras preferências. A gente teve no final do campeonato o Marquinhos jogando. Marquinhos tá jogando muito. Mas por que o Marquinhos jogou muito as últimas 4 partidas? Porque estava no fim e queria arrumar um contrato bom. Ou é mentira minha? Eu estou falando mal do cara? Não. Tá certo? Então a gente tem que ver futebol, a gente tem que analisar. Eu vou renovar o contrato de um jogador que passou 2/3 do ano sem jogar. Aí no último final ele jogou 4, 5 partidas, deu bem, eu vou assinar o contrato para pagar 150 mil conto um cara desse. Faz isso na tua empresa? O cara aqui faz isso, vê se alguém faz isso, vê se alguém faz isso na empresa dele. Então, é pulso de ferro, amigo. Temos que cuidar do Esporte Clube do Recife. O Esporte Clube do Recife não é uma instituição filantrópica. Ela é uma empresa feita para dar lucro. Tá entendendo? Não tem filantropia nenhuma, não. Tá entendendo? Tem que fechar o ano nos caixas no azul, com o título, porque nós administrativos é muito bom. A gente vive de título, amigo. Esse não é porque o pernambucano não tem valor, não. Acabe com isso, é cultural, faz parte da cultura do estado de Pernambuco. É o único estado da federação, só tirando o eixo Rio e São Paulo, que tem os 3 maiores times da cidade. A Bahia não é assim. O Paraná não é assim. O Rio Grande do Sul não é assim. O Ceará não é assim. Só é o Rio de Janeiro. Tá certo? São Paulo. E São Paulo. Tá certo? E Minas Gerais não é assim, porque Minas Gerais é a terceira torcida do Flamengo. Aqui, graças a Deus, tem, né? Esporte da Cruz Salgueiro. Vamos... Ô, Paulinho. Então são os 4, né? 3. 289. Bicho, 289 compartilhamento. Não é que vai chegar em 300 não, velho. Falta 11. Nosso assessor Meu irmão, aqui, você... Não, bicho, mete o dedo nesse compartilhamento aí. Só que faltam 11, gente. Paulinho, é isso aí, né? Na geral com os Leões, deu 71% das pessoas disseram que sim, o Sport está preparado para enfrentar o Campeonato Pernambucano com esse time, né? E 29% disseram que não, que o Sport ainda precisaria contratar. Né? Opinião, todo mundo aqui na bancada deu sua opinião, o Belém já deu a dele, Edmar já deu, você não é do direito a dar a opinião. Vou deixar claro o seguinte, na hora que a gente diz que o Sport já tem time pro Pernambucano, lógico que a gente precisa contratar. Não, sim, mas não assim... é radical dizer assim, não tá bom, tá mas bom, não. Tá bom. Mas assim, tipo, pra gente começar o Pernambucano, dá pra começar bem, dá pra ser campeão invicto. Beleza, é isso aí. E vamos, tem abraços e agradecimentos hoje? Que foi, homem? Fica dando sugestão não. Falta 4. Vai chegar em 300 compartilhamentos. Porque a gente tem um assessor hoje aqui. Ele tá vibrando aí. Nosso assessor de compartilhamento. Tá vendo aí. Um abraço vai pro grupo do Sport, Natal São Paulo. Meninos, parabéns. É um grupo que está praticamente sendo renovado em relação ao ano passado. Boa. Né? O garoto Mikael, né? Eu acho que é um atacante que a gente tem que estar de olho. Não pode deixar acontecer. Aconteceu com o Vinícius Bala, que estourou duas Taças São Paulo atrás. E a gente perdeu o menino pro Internacional. E outro esporte. Libera os meninos para vir aqui, esporte, para conversar com a gente. Assessoria de imprensa, pessoal dos juniores. A gente quase trouxe um menino e vocês embarraram. Minha gente, a gente só quer conversar, dar espaço para os meninos, os esportes, fora os meninos da base, a gente quer trazer esportes amadores que a gente, graças a Deus, consegue. Você que joga no esporte, que faz algum esporte amador, quiser vir, a porta está aberta. O Esportanos é para isso. A gente não... Né? Lógico, um dia que eu tiver com o Magrão sentado aqui do meu lado, eu acho que eu faleço. Mas, tipo, tá aberto pra vocês, minha gente. Venham aqui. Os meninos da base, se quiser vir, a gente não fala nada demais. Ninguém tá aqui, né, Belém? Ninguém aqui é obrigado a falar. Você tem total liberdade. Ninguém tem a obrigação aqui de concordar com nada. Nem exatamente. Nosso trabalho é divulgar o esporte. Seja futebol profissional, seja qualquer outro modalidade. Seja que bateu 300. Eita! 300 compartilhamentos, hein? Nosso patrão Rafael vai ficar feliz hoje. Ele tá assistindo, manda um abraço pra ele. Um abraço, meu irmão. Te amo. Vai, fala. Né? Então fica um abraço aí, pessoal. Uma ótima sorte nessa semana. É uma semana decisiva, principalmente se nós pegarmos aí o papão da imprensa, né? Porque segundo a imprensa do Sul, o time lá
do Mosquiteiro já é campeão da Taça São Paulo. Exatamente. Né? E lembrando, Edmar, que preço promocional da camisa do Esportanos a R$ 29,90 vai continuar durante todo esse mês de janeiro, né? Deu 2 da ano pessoal. Vai continuar todo mês. Então entre em contato com a gente quem quiser. Quem tem o nosso zap, entra pelo zap. Quem não tem, vai no inbox da página. R$ 29,90 que a gente manda o modelo que ainda tem disponível para vocês. Belém, se quiser... Deixa eu só concluir aqui. Ok. Domingo tem jogo na ilha, certo? Boa, então domingo tem Taça Ariano Suassuna. Taça, uma grande homenagem a um grande rubro-negro. Paraibano, mais um apaixonado pelas cores do esporte. Isso. Né? Então o Atlético Tucumã tá vindo por aí, é nossa abertura de temporada. Né? Vamos analisar o esporte, né? Vamos para campo, fazer aquela festa para começarmos um ano diferente. Né? A gente tem que começar esquecendo o 2017. Isso. Já aprendemos o que temos de aprender. Isso. Como torcedor, vamos revitalizar nossa energia. Boa, Edmar. Certo? Para o sócio, o ingresso já está à venda. Na bilheteria para o não sócio, a partir de sexta-feira, dia 12, já vai estar disponível. E vamos notar que a saudade tá grande. Vamos embora, porque né, um mês aí sem ver o nosso Leão jogar, vai estar com o Nelson no banco, Marlon. Quando ele volta de férias, ele volta mais, né? Gostei. Tá ligado. Belém. Tem alguma pergunta ainda aí, mais uma saideira, não? Tinha um aqui, só que sumiu aqui, Belém. Sumiu. Mas eu vou emendar. Foi um outro cara que perguntou, mas o Gilmar Ricardo, ele falou assim, fala sobre a importância da arena. E a pergunta que sumiu aqui, que eu tinha separado, era se, na sua opinião, Belém, você acha que o esporte deveria passar por uma reestruturação ou derrubar tudo e fazer uma arena? É mais ou menos a mesma coisa. Veja só, hoje é o seguinte, eu sou economista, minha formação é economista, eu trabalho com consultoria de empresa. Uma arena hoje, na atual situação econômica do país, é inviável, não existe como a gente construir uma arena. É um sonho de todos nós, construir uma arena. Então o meu sonho seria o quê? A gente derrubar aquilo dali e construir uma arena, porque até aquela parte traseira da torcida, onde fica a torcida jovem, né, nos toboganes, é muito afastado do estádio. Na Arena Pernambuco é muito mais confortável se assistir um jogo na Arena Pernambuco, porque é um padrão de estádio e conformidade com o que existe hoje. Então, é muito melhor se ir para o jogo na Arena Pernambuco, não ir assistir, porque aí é horrível, do que na Arena. Então, acho que hoje não dá. Eu acho que a gente tem que ficar... É outra realidade, pode ser um outro momento do país. Para também construir o estádio, ficar liso, não poder montar time, é melhor fazer a boca do time. Agora, eu queria dizer, agradecer aí o pessoal de vocês, pedir desculpa por algum excesso de brincadeira que a gente tem aqui. Tudo certo. Eu sou um cara que sou apaixonado pelo esporte e quero dizer uma coisa para vocês. Eu me sinto, a importância às vezes do que eu estou fazendo, talvez até do lado de fora eu seja até mais importante do que do lado de dentro. Porque uma oposição não é... eu não me coloco nem como oposição, eu digo que a oposição do esporte é Náutico Santa Cruz, que torce contra. Eu digo que eu boto com uma nova forma de pensar o clube. Por quê? Porque se a atual gestão sabe que tem um grupo do lado de fora, que sabe, que conhece, que entende, que sabe se expressar, que não fica só ali reclamando, chamando o cara de ladrão, disso ou daquilo, que eu não compartilho desse tipo de comportamento, certo? Eu sei que o Esporte Clube do Recife só é administrado por pessoas que são rubro-negros, que querem ver o esporte bem. Pode ser que ele não consiga desempenhar o trabalho como nós gostaríamos. Mas a gente serve também como parâmetro de como poder ajudar. Me coloca à disposição do clube, como sempre me coloquei para ajudar o clube, junto de Martorelli, Gustavo, eu tenho amizade com muitos deles. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. A gente também tem que ter um pouco mais de paciência com o esporte. A gente vive, às vezes, em situações que a torcida do esporte é muito ansiosa, tá certo? Eu cheguei uma vez no grupo e disse, eu aposto com quem quiser que a gente não cai. Deu confusão nesse dia. Deu confusão. Esse cabo é um doido. Eu aposto que o esporte não cai. Eu estava no jogo, quando terminou o jogo, chegou um cara para cima de mim e disse que vai dar em mim. Aí o cara veio me dar um abraço em mim. Meu presidente, eu só vim pro jogo porque eu estava desanimado, eu já tinha jogado a toalha. E eu disse aqui, se for preciso o esporte ganhar do Corinthians de 5-0 para não cair, no jogo lá dentro da Arena Corinthians, eu vou pro jogo acreditando que o esporte vai ganhar de 5-0 do Corinthians. Porque isso é um esporte, o torcedor esportano de origem, ele não desiste, ele não esmorece. Somos nós. Eu não gosto do treinador, não vou para campo. E eu quero saber quem é o presidente do clube, que nem quem é o time. O esporte vai jogar contra quem? Eu não quero saber que é contra quem, qual é o time que vai jogar. É um motivo de eu sair de casa, de ir para o meu campinho, de curtir, ver meus amigos, de curtir. Então, a gente tem que resgatar isso no esporte, gente. Esses anos de trágico, de sofrimento do brasileiro, de certa forma, morrou a torcida. A gente tem que reverter esse quadro. A gente tem que reverter. E parabenizo vocês, do grupo aqui do Esportano, por ser um dos canais, um dos instrumentos que o esporte tem hoje, de pessoas que têm um
uma linguagem de torcedor, mas uma linguagem de torcedor, gente, eu não estou aqui para enfeitar não, vocês falam, mas vocês falam uma coisa da forma séria. Lógico que dentro do grupo tem um ou outro que tira onda, que brinca, que se bota para fora, bota para dentro, bota para fora, bota para dentro, bota pra dentro. Eu até fiz aposta semana, botei a quantidade de vezes que o cara ia ser colocado para fora e para dentro. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é assim que se constrói, é na democracia, respeitando a posição. Olha aí, Arnaldo, tá Arnaldo, vendo veja aí, aqui, ó, veja aqui, ó. Acabou aqui, tem de futebol, Arnaldo. Menina aí, Arnaldo. Aí, monta um conselhozinho, um grupinho, tem 10 caras, tem Alexandre, Everton, Thiago, não sei quem, Vai mas conversa com ajudando, esses né? A gente caras. quer ajudar o esporte. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu não sei se eu já contei aqui, ó, se não me falha a memória, senão eu falo muito, daqui a pouco eu... Enfim, eu tenho um grupo, esse grupo tem uma lista atualizada mensalmente de todos os jogadores que jogam em time de primeira divisão e segunda divisão da América do Sul. Função, jogador, quem é o treinador, quem era o fisicultor, se machucou, se não se machucou, quais eram as características dele. Às vezes tem fulaninho de tal, aí um do grupo diz, esse cara jogou em tal canto, tal dia, já quebrou a perna, já quebrou a orelha, já fez isso, já foi preso por tráfico de drogas, já... Eu fico às vezes impressionado. Aí você fala, aí a turma acha que o presidente tem que saber tudo. Eu digo, não, o presidente tem que estar bem assessorado de pessoas que possam conduzir trabalho com ele. Por isso você perguntou, Belém, você é candidato a presidente do esporte? Se tiver 10 que querer entrar comigo, eu sou. Ou para vice, ou para presidente, ou para não ser nada. O que eu quero e é meu sonho. O que eu quero é meu sonho. É ir para uma final de Libertadores e depois pegar o avião e ir para Dubai, Bahrein, aquela região dali da... Belém, vai dar um abraço para alguém? Mandar um abraço pro pessoal do grupo do Esporte Gigante, pessoal do Esporte na Veia, pessoal do Esportando, pessoal do Pelo Esporte Tudo, pessoal desse desenho de grupo, meus amigos. Quero mandar um grande abraço aí pro Magrão, tá certo? Maior atleta da história do esporte do Recife. Tá bom de estreitar aí o... Não, eu não conheço ele pessoalmente não, mas se for pra estar lá, Magrão, vem aqui com o menino, Magrão. Boa, Magrão, vamos embora. Vai faltar aqui. Não, eu tenho certeza, se você ligar para o Magrão marcar, pode ser que ele não venha aqui, mesmo você Mas marcando para ir lá é uma entrevista. Eu tenho uma entrevista minha com o Magrão na internet. Yeah. Eu, em 2013, eu fiz uma... Eu saí de casa, peguei o microfone na caixa de som, não sei o que lá, fui para dentro da LDT, peguei um amigo meu do Santa Cruz, disse, tira a camisa, ele tirou. Aí entrou no vestiário do esporte, entrou dentro do gramado do esporte, ele botou a camisa do Santa Cruz, eu fiz um vídeo convocando a torcida a não brigar. É uma festa de um quarto do esporte Santa Cruz. Botei tripé, botei campo, saí na volta da saída, entrevistei Magrão, aquele lateral Cicinho, entrevistei ele. Era Sérgio Guedes, treinador do esporte, entrevistei ele, botei na internet, tem mídia. Bicho, o que eu puder fazer pelo esporte, eu faço. Verdade. Agora, também tem, todos nós temos nossas limitações e a torcida muitas vezes tem que entender isso. Agora, eu queria pedir à torcida do esporte que esse ano, incondicionalmente, apoie. Incondicionalmente. Primeira partida até a última partida, todo mundo em campo. Temos 46 mil sócios, pode ter 4 milhões de torcedores. Esse ano eu quero 30 mil reais, amigo, por mês. Você abate isso nos preços dos ingressos que você compra. Financeiramente é melhor torcer pelo esporte sendo sócio do que não sendo sócio. Então vamos lá ajudar o clube, vamos lá participar do clube. Hoje, agora, nesse momento, está tendo uma reunião no Conselho Deliberativo do Esporte do Recife. Espero, estou aqui orando, pedindo a Deus que esses homens tenham sejam iluminados, né? E façam o que seja melhor para o Esporte Clube do Recife. E me coloca aqui e agradeço, para mim é uma honra, uma felicidade estar aqui com isso, vocês. Belém. E eu gosto. E se quiser me chamar toda vez eu venho. E o pior que vocês não sabem, eu fui para onde eu fui? Lagoa do Araçá. Para Lagoa do Araçá. Estamos na Várzea. Na Várzea, amigo. Eu cheguei aqui e digo, estou na Lagoa do Araçá, o rapaz, Belém na Várzea, tá ficando doido, eu digo, tô. Aí deu tempo de Valeu, galera. Hoje foi massa. Vocês deram um show de compartilhamento de áudio. Quanto? 316 Compartilhamento ao vivo. E 6 compartilhamentos. Recorde. Vai chegar, é recorde. É recorde. Galera, valeu mesmo. Hoje foi muito massa. Belém, muito obrigado mais uma vez. Né? Bom, peça desculpa aí, porque foi muito comentário. A gente não conseguiu falar todos. Foi muito você assunto. vai dar... Eu volto para terminar. Foi muito comentário, gente. Foi sucesso. E se vocês querem mais Belém, outra vez aqui ele vier, pode comentar lá nesse vídeo, pode comentar pedindo nas nossas redes sociais que a gente dá um jeito. A gente paga a multa e traz o homem. Eu me coloco à disposição de vocês que qualquer pergunta que não deu tempo de responder aqui, dentro do possível, dentro do gruro, vocês coloquem. E a gente vai... Sábado eu entro lá, respondo no site também o que puder. Eu estou no site lá, no Escarro Belém, lá no Facebook. Boa. lc.belém no Instagram. No Twitter é @LCBelém. Bom, tem rede social, tem Belém também. Eu tenho, mas veja só, muitas vezes não dá tempo. Eu tenho meu filho. Então, quem não conseguiu assistir ao vivo, não tem problema. Esse vídeo fica disponível para vocês assistirem durante a semana. Assistiu, compartilha, curte, se inscreve no nosso canal no YouTube, curte nossa página no Facebook, nosso Instagram, entre em contato com a gente se quiser a camisa. Beleza, galera? Valeu, hoje foi show. Quantas pessoas, Lulinha? Quantas pessoas
Quê? Quantos Compartilhar. compartilhamentos? 306. Aê, valeu, galera. Vocês são fera. E pelo esporte, tudo! Valeu! Valeu. O bicho pegou mesmo. Valeu, Paulinho. Valeu. Valeu.